Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas, eu sou o criador do Zik, do The Fox, e é com muita felicidade que eu venho trazer essa atualização para vocês, né? Então, o vídeo de hoje é uma videoaula, na verdade, onde eu vou estar trazendo um pouco da nova versão do Zik, Zik 3.0. Então, eu estou realmente muito feliz, eu acho que a comunidade da Deriv aqui no Brasil merecia isso, os clientes antigos do Zik mereciam isso, e certamente chegou em boa hora e tenho certeza que a gente vai ter grandes proveitos, né, excelentes frutos dessa nova atualização. Tá legal? Bom, então essa videoaula, ela tem como intuito explicar um pouco de todas as novas funções, todas as novas ferramentas do Zik, mas também eu vou tentar explicar um pouco do básico ali para o novo cliente, para a galera que nunca viu do Zik. O Zik já está há uns 6, 7 anos no mercado. Então, tem muita gente antiga no Zik, tem muita gente que conhece tudo do Zik já. Então tenho certeza que esse vídeo aqui vai ser um prato cheio para essa galera que já viu os vídeos, até maratonou ali, né, o canal do YouTube. Então essa atualização aqui, sem dúvida, vai ser um prato muito farto para a galera da velha guarda, digamos assim. Tenho certeza que quem gosta do Zik vai ficar quase emocionado. Mas ao mesmo tempo, vou tentar trazer também um pouco de simplicidade na explicação para os novos clientes, para que eles possam também entender. Vai ser um vídeo ali de boas-vindas, entendendo como é que funciona o programa de um modo geral. Tá legal? Bom, antes de mais nada, eu preciso fazer um agradecimento mais do que especial ao Fernando. Bom, se não fosse por ele, o projeto não teria continuidade nem lá no passado, nem agora. Então, Fernando, muito obrigado. Que Deus lhe abençoe infinitamente por toda a sua ajuda. Você é uma pessoa muito, muito querida e muito especial. Muitíssimo obrigado. Bom, agradecimento feito. Antes da gente começar a falar das novas funções, das novas ferramentas, eu já informo que, infelizmente, vai ser um vídeo um pouco mais longo. Então, coloca aí no 2.0, tá? Se não quiser ver o vídeo, não tem problema. Usa o programa, tenta aí aprender por conta própria. Mas eu vou tentar ser o máximo didático, igual sou, né? Tentar explicar ali de maneira muito clara, tá? E isso junto à prática certamente vai render bons louros aí, boas consequências. Bom, a primeira pergunta que o pessoal tem me feito é: Lucas, a nova versão do Zik vai conseguir ler os dois tokens? E a resposta é sim, tá? Então agora a gente vai começar a entrar um pouquinho no Zik, entender como que ele funciona. E a primeira parte simples do Zik vai conseguir ler tanto o token antigo quanto o novo token, tá? Então, galera, eu tô com uma segunda tela aqui ao meu lado. Então, às vezes o meu mouse ele vai sair aqui porque eu tô indo para essa segunda tela. Por exemplo, agora eu vou estar pegando um token antigo meu, um token a modo antigo, digamos assim, né? A gente sabe que a Deriv está passando por uma transição, né? O site está ficando mais bonito, mais seguro, mais a quem prefira o site antigo, né? E essa migração tem feito com que o token seja num formato diferente que o antigo Zik, ele está aqui, ó, eu vou usar ele para algumas explicações, que o Zik antigo ele não conseguia fazer a leitura, né? Mas a versão nova não. A versão nova consegue fazer a leitura tanto do token antigo quanto do novo token. Então, por exemplo, aqui ó, nós temos um token a modo antigo, digamos assim, e aqui reconhecimento normal da conta, leitura de ticks normalmente feita, tá bom? Eu vou sair aqui, vou apagar esse token, vou colocar um token do novo formato, tá? Então, eu copiei aqui, vou colar aqui, é um token muito maior, e ao colocar entrar, a gente percebe que o Zik vai estar dando para o cliente a possibilidade dele escolher ou conta real ou conta virtual. Admito que eu fui pego de surpresa, né? Semana passada eu tenho algumas contas e uma das minhas contas ela foi atualizada sem eu pedir. Ela só foi atualizada e é uma das minhas contas de teste e é essa conta que eu estou mostrando aqui para vocês. E aí você consegue escolher se você quer operar em conta real ou em conta virtual. Então a galera antiga sabe que para criar um token a gente precisa primeiro escolher a conta para depois criarmos o token. Nessa versão não, tá? Nessa versão, primeiro a gente cria o token. Esse token é um token genérico da conta, digamos assim. E aí sim, posteriormente, a gente escolhe aqui se é real ou virtual. Vou colocar aqui a conta virtual. E ele vai conseguir identificar a conta e vai começar a ler os tickets pra gente.
Tá legal? Bom, é, deixa eu. Eu tô com uma colinha aqui do lado, tá, galera? Para que eu possa não me perder, porque realmente é muita função nova, muita ferramenta. O Zik está todo em português agora, eu acho que está claro, né? Então, o Zik está muito mais simples, muito mais estético, muito mais intuitivo. Acho que a palavra certa é intuitivo, mas nem por isso eu deixei de trazer novidades e realmente sente-se, porque tem muita coisa boa por aí, tá? Então, primeira coisa, leitura, o Zik consegue ler os dois tokens. Aí, aqui na minha colinha também tem gerar token, vamos lá. A galera antiga sabe muito bem como que gera token, mas a galera nova, tá? Como que gera token? E ao mesmo tempo também vou explicar o que eu preciso para poder estar liberando a licença de vocês, tá? Então aqui, ó, gerar token pet, que é o nome desse novo token. Ao clicar, deixa eu arrastar para aqui a tela, nós teremos acesso, eu já coloquei aqui para facilitar para vocês, tá? São nessas páginas que vocês vão pegar os dados importantes. Primeiro, criar o token, tá? Aqui você vai colocar o nome do token, Zik, por exemplo, tá? Coloca uma data de expiração para o seu token, por exemplo, vou botar aqui 1º de setembro, tá bom? Coloca trade e cria o seu token. Uma dica que eu dou é assim que você criar o seu token, copia ele e coloca ele num bloco de notas, tá? Para que você não perca esse token. Porque diferente da versão antiga, se não me engano, uma vez que o token é criado, você não consegue pegar o mesmo token de novo. Tá? Então, quando você salva no bloco de notas, isso evita que você precise ficar criando novos tokens o tempo inteiro. Tá? E nessa segunda aba aqui, a gente vai ter as informações que eu vou precisar para liberar a sua licença, ok? Então, a galera da versão antiga já está acostumado e tem que me mandar o quê? A CR e a VRTC. A galera da pós-migração, né, precisa me mandar o DOT e o ROT. E onde que a gente consegue isso? Nessa página aqui que eu já deixei para vocês, tá? Então, ao clicar aqui, ó, você já vai ser redirecionado para a página de criação de tokens, mas também para a página onde vão estar as informações que eu preciso para poder criar, aliás, para poder liberar a sua licença. Tá legal? Então você vai me mandar um e-mail para Zikbot, vamos lá. Eu vou deixar na descrição do vídeo, mas é zikbot2020@gmail.com e você vai me mandar a sua CR e a sua VRTC, em caso de contas antigas, ou o seu DOT Hot em caso de contas novas, tá bom? Mandou lá, eu vou estar liberando para vocês, ok? Bom, dessa vez, nessa nova versão, o Zik não vai acompanhado daquele LeetCode.leak não, tá? Então a galera ali da velha guarda tá acostumada com aquele ponto .leak, né? LeetCode.leak. Dessa vez não, dessa vez a gente está mais tecnológico, digamos assim, né? As licenças elas serão liberadas online, tá? Então você me mandou os dados, eu libero aqui no meu sistema e pronto, o seu Zik já vai estar apto a ler o seu token, tá legal? Então não vai ter mais aquela questão de LeetCode não. Vai ser muito mais rápido a liberação de licença, muito mais fácil também, porque tinha que colocar o LeetCode na pasta, o cliente perdia o LeetCode, aí tinha cliente que queria ajustar, editar o LeetCode, enfim, isso acabou. A liberação é feita diretamente online, tá bom? Bom, informo que esse vídeo é uma videoaula, mas é um pré-lançamento também. Por que pré-lançamento? Porque eu vou divulgar o vídeo, já vou começar a liberar a licença, já vou tirando dúvidas prévias, tá? Mas o lançamento mesmo ele deve ser feito entre quinta e sexta-feira. Então, dependendo da data que você estiver vendo esse vídeo, pode ser que a versão ainda não tenha saído. Tô acabando de fazer os últimos ajustes, tá? Mas eu preferi já trazer esse vídeo para vocês, para que eu já consiga liberar o máximo de licenças possíveis, consiga tirar o máximo de dúvidas possíveis, quem sabe fazer uma ou outra alteração emergencial, tá? Antes de fato começar a fazer a divulgação, ok? Eu também informo que o Zik 3.0 ele será gratuito temporariamente, tá? Mas a princípio gratuito, então pode mandar ali a sua conta que eu vou estar liberando para vocês. Também informo que a única forma de conseguir o Zik é através do meu contato, Lucas Martins. Infelizmente, ainda temos muitas pessoas tentando vender o Zik gratuito. A pessoa vai lá, coloca uma estratégia fuleira e cobra um valor exorbitante e fala que está vendendo a estratégia, quando na verdade está vendendo o programa. A gente sabe que isso acontece, infelizmente, tá?
Já informo aqui logo no começo do vídeo, a única forma de desculpa, a única forma de adquirir o Zik é através do meu contato, Lucas Martins, ok? E também informo, galera, para a gente poder finalizar e começarmos a falar do Zik em si, né, funções e ferramentas, que é um período ainda de, não diria um período de testes, não, tá? Porque todas as novas funções e ferramentas foram muito bem validadas, tá? Exaustivamente, na verdade. Mas eu tenho certeza que o Zik ele alcança, ele tem um grande alcance, né? Uma coisa sou eu somente operando, eu somente ajustando aqui, outra coisa são dezenas, centenas, até milhares de pessoas utilizando. Então, certamente, caso aconteça alguma coisa, alguma interação, alguma coisa que o cliente não está esperando, pode entrar em contato comigo que eu vou estar ou explicando ou ajustando. Dessa vez, graças a Deus, a gente consegue ter um domínio total do programa que a gente não conseguia outrora, tá? Então, dessa vez, o foco na consistência do Zik, no aperfeiçoamento do Zik, ele vai ser muito mais prático, né? Então, testa, claro, né? Você pode operar em conta real, não há nenhum tipo de problema, mas a minha sugestão é que você teste, conheça o Zik, conheça suas funções, ferramentas, entre em contato comigo caso tenha qualquer tipo de dúvida, e aí a gente vai trabalhando para deixar o Zik cada vez mais perfeito, mais redondo, tá bom? Bom, feito todo esse disclaimer, digamos assim, vamos começar a falar do Zik. Eu vou tentar, ao mesmo tempo que entrar em alguns detalhes, não ser muito específico, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas é sim aquela videoaula grande, então não tem jeito. Peço que tenha paciência, porque eu preciso explicar um pouco de tudo. Eu sei que muitos clientes adoram isso, né? Mas alguns clientes já querem operar, já querem mexer. Então peço que aprenda, porque apesar do Zik estar mais fácil, está muito mais intuitivo. Tem muita função que se você não aprender, quem vai perder é você. Porque tem realmente funções e ferramentas aqui inimagináveis, muito interessantes mesmo, tá bom? Bom, vamos lá. Função on-off, tá? Antigamente, está aqui o antigo Zik, a gente tinha um pause trade, tá? E muitos clientes relatavam que esse pause trade às vezes não funcionava, destravava sozinho, tá? Agora não. Agora a gente tem um on-off aqui, tá? Esse on-off, ele vai estar liberando ou não a sua estratégia de rodar, tá? Então aqui é muito mais estético, muito mais visual. Clicou em on, seu bot vai estar pronto para operar de acordo com as suas configurações. Clicou em off, ele não vai estar operando, pode ficar despreocupado. Tá muito mais claro para o cliente. E eu coloquei alguns métodos de defesa, digamos assim, de segurança, de modo que qualquer coisa que o cliente faça já volta para o modo off. Tá? Então, por exemplo, você está aqui no modo on e você vai lá e muda a barreira, vai para o off. Você está no modo on, você abaixa ou aumenta a barreira, off. Tá? Então, tudo isso é para que você não faça operações sem querer. Pô, Lucas, estava aqui no modo on, fui mexendo na barreira, cara, e aí operou. Não, tudo o que você fizer vai deixar o seu sistema em modo off. Aí sim, uma vez que estiver tudo redondinho, você coloca modo on. Isso aqui é para ajudar o cliente. Às vezes o cliente está operando em casa, vem o filho, mexe aqui alguma coisa, off. Tá? Então, praticamente tudo aqui que possa interferir negativamente já bota em off, para que o cliente, imagina, chegou ali, tem uma operação diferente daquilo que ele imaginou, isso não vai acontecer, graças a esse on-off aí e ao fato do off ser ativado a qualquer alteração, tá bom? Bom, mercados. O Zik antigo, ele tinha alguns mercados, a grande maioria deles não funcionava corretamente, tá? Agora não. Agora a gente tem todos os mercados 100% funcionais, uma lista extensa de mercados e todas elas 100% funcionais, tá? Temos todos os mercados normais, os mercados rápidos, os mercados jumps, os mercados STP RNG, que são aqueles mercados com a variação sempre sempre padronizadas, tá bom? Então, são aqui os mercados, eles são tem mais quantidade de todos eles funcionando corretamente, se comparado à versão antiga do Zik, tá bom? Modo de trabalho, antigamente são os contratos, né? O Zik antigo tinha uma lista de contratos que, sejamos sinceros, só funcionava match, difere, underover e rise and fall. O resto não funcionava de jeito nenhum, era realmente
muito limitante. Agora não, agora a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 16 formas de contratos diferentes, tá? Todas elas funcionando perfeitamente, tá? Então a gente tem contratos normais de dígitos, temos também contratos de barreira, temos contratos de longa duração, como Stay Between Goes Outside, tá? Então o Zik está abrangindo aí uma quantidade maior de formas de contratos distintos. Tá legal? Bom, adicionar mercado. Agora, esse vai ser o primeiro momento uau, né? Se o cliente que está assistindo até aqui já está esperançoso com o que está por vir, esse momento é o momento uau, assim, é o momento que realmente o cliente vai ficar muito feliz. Bom, cliente antigo, cliente da velha guarda, digamos assim, ele ia lá, ele comprava o Zik, né, ou a versão gratuita, aí comprava a sua VPS, pagava ali seus 50, 100 reais por mês. VPS geralmente um ambiente mais travado, mais difícil de mexer. Aí ele criava a sua estratégia dentro do Zik. Só que ele colocava uma barreira muito alta, para que ele tivesse mais segurança. Colocando barreira muito alta, o Zik dava poucas entradas. Até aí tranquilo, certo? Só que para dar mais entradas, o cliente fazia o quê? Abria 5, 10, 15, 20 Zics. E eu já vi particularmente um cliente abrindo mais de 200 Zics no mesmo ambiente. Ok? Era um servidor ou um supercomputador, não me recordo. Bom, os seus problemas acabaram. A gente conseguiu encontrar uma excelente solução para isso, que é o adicionar mercado. Tá? Ao clicar em adicionar mercado, em apenas um Zik, sem precisar abrir outras instâncias do Zik, você consegue operar em outros mercados com outras estratégias, ou às vezes a mesma estratégia, só que outro mercado, enfim. Você consegue abrir outros Zics sem necessariamente abrir outros programas, tá legal? Então, por exemplo, aqui eu estou no mercado 100. Ao clicar em adicionar mercado, o Zik pergunta se eu quero copiar as mesmas configurações para a próxima página. O que isso significa? Às vezes você criou uma estratégia, que a gente já vai falar sobre essa criação de estratégia. Você criou a sua estratégia, tá? E você quer pegar a mesma estratégia e colocar num outro, aliás, num outro mercado, né? Antigamente você precisava abrir um outro Zik, agora não. Agora você vem aqui em Yes, né, em Sim, e pronto. Você já tem um segundo, vou trocar o mercado, por exemplo, tá? Você já tem um segundo Zik rodando em outro mercado, ó, em abas diferentes, né? Sem que você precise abrir uma outra instância do Zik. Então esse aqui já é aquele primeiro momento uau. Você não precisa mais abrir seus 200 Ziks. Com um Zik você já consegue fazer isso. É claro, né, que é de muito bom tom que você não abra muitas abas no mesmo Zik, né? Eu recomendo ali algo em torno de 5 no máximo. Acho que é um número já excepcional. E é claro, caso você queira abrir mais do que 5 Ziks de modo geral, você abre outras instâncias do Zik, entendeu? Mas cada programinha aberto eu recomendo no máximo ali 5 Ziks, vai? A cada um programa já é um valor surreal, né? Você consegue também renomear, tá? Eu posso vir aqui e botar, por exemplo, R75. Então eu sei que aqui é do R75, aqui é do R100, tá? A gente consegue dar um duplo clique e renomear para que a gente consiga organizar aí as nossas estratégias, nossas páginas de Zik dentro de apenas um Zik. Maravilhoso, né? Para o cliente antigo, isso aqui já é uma. Já valeu a espera. Maravilhoso, com certeza. Um único adendo que eu preciso explicar, não é um ponto negativo, é só uma explicação importante, claro, que quando a gente abria Ziks diferentes, né, programas diferentes do Zik, a parte de martingale, stake inicial, meta, era individual. Então, por exemplo, eu tinha 10 Ziks abertos e o Zik 10 bateu a meta, os outros 9 continuavam rodando normalmente. Agora não. Agora, quando a gente abre várias abas dentro de uma mesma instância do Zik, eles partilham da mesma stake inicial, da mesma martingale e tudo mais, o que particularmente eu acho bom, tá? Porque você bate a meta, o Zik de modo geral bateu a meta, tá? Então tem essa pequena diferença aí, mas é bem prático, assim, é bem lógico, na verdade, tá? Então, o primeiro momento uau é o momento que os clientes vão ter a possibilidade de abrir vários mercados, até 5, vai? Pode mais, mas eu recomendo até 5
vários ZICs dentro de um mesmo ZIC. Você pode escolher configurações diferentes, você pode escolher a mesma configuração em mercados diferentes. Isso aí o cliente vai ter essa autonomia aí. Beleza, pessoal? Então, adicionar mercado explicado. Agora, vamos falar de custom, né? O cliente sabe que o Zik ele precisa de um coração, né? Ele precisa de um bot, seja copy trade, seja custom, para que ele consiga colocar ali as suas ferramentas, tá bom? Vamos falar de custom. E agora eu vou tomar um pouquinho mais de tempo, porque realmente tem muita coisa interessante em custom. Eu vou tentar dar alguns exemplos para que o vídeo não fique muito comprido, mas realmente agora sente-se aí que agora a parte é boa, tá? Agora custom, eu acho que de todas as mudanças, talvez a custom seja uma das mais impactantes, tá? Bom, custom. Como que funciona o novo custom do Zik, tá? Primeiro, como que funcionava o custom antigo do Zik, né? Vamos ver aqui. O custom antigo do Zik era essa bagunça aqui, né? Muita cor, muita informação e a maioria dela não funcionava. Não funciona, não funciona, não funciona, aqui funciona. Aqui funciona, não funciona. Então aqui, 60% dessas coisas aqui não funcionava. Aqui nada, esquece. Salvar a estratégia não funciona, Telegram não funciona, essa explicação dos padrões aqui era meio esquisito, e aqui, enfim, tudo muito bagunçado, tudo pouco intuitivo, né? Bom, acabou. Agora tá tudo extremamente claro, fácil, e as possibilidades aqui são absurdas. Vamos lá. Primeiro, deixa eu apagar esse padrão de baixo aqui para que vocês possam entender. Não, deixa eu deixar aqui mais fácil. No Zik antigo, nós tínhamos duas linhas de estratégias, né? Então a gente podia criar tanto estratégia aqui quanto estratégia aqui embaixo, correto? E todas elas você poderia colocar um contrato, seja o mesmo ou contratos diferentes. Agora não. Agora você pode criar quantas linhas de contrato você quiser através do botão criar novo padrão. Então eu não estou mais limitado a duas linhas, eu posso criar mais do que duas linhas. Eu vou fazer os exemplos, galera, baseado em bots de odd-even que são mais fáceis, tá bom? Então, aqui eu tenho duas linhas, padrão A, padrão B, tá? Mas eu posso, por exemplo, criar o padrão C, o padrão D, aqui ó, tá bom? Então eu posso criar e remover a quantidade de linhas que eu quiser. Eu não estou mais preso a somente duas linhas de estratégia. Isso por si só já é muito legal, que eu consigo criar gatilhos diferentes para a mesma estratégia. Tá legal? Bom, agora eu vou falar sobre cada um padrão, né? Cada padrão, o que eu vou configurar em cada padrão. E, galera, eu acho que de todo o vídeo, talvez aqui seja a parte que eu preciso mais entrar em alguns detalhes, tá? Então eu vou ser um pouco mais específico aqui, mas é claro, qualquer dúvida eu me coloco à disposição. Bom, primeiro tipo de gatilho, tá? Em tipo de gatilho nós teremos quatro opções. Então, eu deixei tudo muito mais estético, tudo muito mais intuitivo para o cliente. Ele não vai precisar mais ficar confuso ou com códigos ou com padrões esquisitos. Agora está tudo muito claro para o cliente. O primeiro tipo de padrão, deixa eu apagar essa linha de baixo para ficar mais claro, tá? O primeiro tipo de padrão é o padrão universal, que é o nosso famigerado U,D. No U,D, a gente aceita que todos os chiques são padrões, correto? Então a gente não tem um gatilho específico pré-definido. Ah, quando acontecer tal coisa no gráfico, faça tal coisa. Não. No gatilho universal, que é o novo U,D, tá? Mas aqui é só você clicar em universal, pronto. Você já vai estar dizendo para o ZigZig, olha só, qualquer tique é gatilho. Pronto, você vai operar em todos os tiques. Beleza? Por exemplo, deixa eu dar aqui um exemplo. Universal, eu vou operar para dar odd, tá? Então, vou salvar, ok. Deixa eu colocar aqui em on, deixa eu tirar a barreira, tá? Eu vou também ajustar aqui a minha meta para 0,1, só para que o Zik pare assim que eu conseguir atingir a vitória, tá bom? Vou pôr em on e agora ele vai comprando como se fosse um Hunter, tá? Não é um Hunter, ele é um padrão universal. O Hunter a gente vai falar um pouco mais dele, um pouco mais à frente, tá? Aqui ele tá comprando para dar ímpar, se não me engano, né? Aí vem uma sequência alta de par, beleza, ele ganhou. Essa aqui é a mensagenzinha, né? A nova mensagem de meta atingida, tá? Eu vou iniciar aqui o sistema, porque a ideia aqui era só mostrar
o universal vai comprando todos os ticks, tá? Ou melhor, ele vai respeitar qualquer tiro pode ser gatilho, tá? Deixa eu só pausar aqui. Aí, deixa eu limpar aqui a tela, porque ele voltou pro on aqui. Ah, só uma explicação, tá? Por que que ele voltou pro on? Porque quando você clica em iniciar, eu vou explicar isso melhor aqui na mini meta. Eu criei aqui um sistema que quando você bate a meta, o Zik vai fazer um reset para você, tá? E obviamente, quando ele resetar, ele precisa resetar no modo on, né? Imagina, você vai lá, bate a meta e ele para. Não. Então, quando você inicia o Zik, ele já volta no modo on, senão você vai bater a meta e vai parar, né? É claro, você pode bater a meta maior, e aí sim, de fato, ele para, ele não volta. Mas se você clicar em iniciar, ou automaticamente ele iniciar, ele já volta no modo on, senão seria um negócio meio travado, né? O cliente bota lá na VPS para ganhar $100 em várias pequenas mini metas de 10. Aí no primeiro 10 ele para. Tá? Então, por isso que o Zik já voltou com o modo on. Eu tinha explicado anteriormente que ele vai ativar o modo off em tudo. Essa é a única exceção que é meio óbvia também, né? Ele precisa resetar e já voltar a estar apto a operar. Beleza? Mas deixa eu tirar aqui a mini meta, deixa eu colocar aqui a meta maior. Eu estava explicando a respeito do tipo de gatilho universal. O vírgula D. Simples. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, duração de 5 ticks, ele vai comprar odd para 5 ticks, perdeu ou ganhou odd para 5 ticks, perdeu ou ganhou odd para 5 ticks, porque ele é o padrão universal. Tá legal? Ele é o antigo U, D. Agora vamos falar do tipo de gatilho padrão, tá? O tipo de gatilho padrão são padrões de letras que a gente vai colocar para criar o nosso gatilho antes de darmos entradas. Aqui no nosso Zik antigo, a gente tinha uma explicação aqui que era bem confusa e a maioria desses códigos aqui, para ser sincero, não funcionavam muito bem. Agora a gente tem poucos códigos, porém todos eles funcionam perfeitamente. Aqui a gente tem a nossa documentação explicando corretamente quais são esses códigos, mas basicamente são O de odd, E de even, U de up, D de down e os números de 0 a 9. Por exemplo, 5. Quando eu colocar 5, o Zik vai esperar o 5 acontecer no gráfico para que ele possa realizar a entrada. Beleza? Então, a gente tem O e E, por exemplo, um ímpar seguido de 2 pares. E, O, um par seguido de 3 ímpares. D, U, um down seguido de 3 ups. Beleza? Então, todos esses códigos para a galera nova, tá? Vai estar aqui explicado, mas para a galera antiga isso já tá claro, né? Bom, então esse aqui é o padrão. Tá? O ponto e vírgula, ele continua funcionando. Então, por exemplo, se eu colocar O, E, ponto e vírgula, E, O, tá? Eu tenho dois padrões aqui distintos operando o mesmo contrato. Eu falar, pô, Lucas, mas isso é a mesma coisa de eu criar um novo padrão, colocar E, O. Uhum, é a mesma coisa, tá? Mas o ponto e vírgula ele facilita, né? Você consegue criar tudo na mesma linha de código, a depender se o contrato for o mesmo, é claro. Bom, mas aqui, criando em padrões diferentes, você tem a possibilidade de criar aqui contratos diferentes também. Colocando o ponto e vírgula aqui, você não teria essa possibilidade, né? Porque tudo aqui seria no odd, tá bom? Bom, terceiro tipo de gatilho é o gatilho de porcentagem. Aqui eu sei que eu vou alegrar muita gente, né? Eu tinha muitos clientes que queriam operar. Lucas, como é que eu vou criar padrão de porcentagem, de proporção? Quando o par atingir tantos por cento, quando o número X tiver não sei quantos por cento. Então tudo isso está muito, muito mais claro, muito mais intuitivo e muito mais funcional para o cliente, tá? Então você que gosta de operar porcentagem, isso aqui foi feito especialmente para você. Tá? Primeira coisa que você vai fazer é escolher um item, tá? Então aqui nós temos up, down, even, odd e os números de 1 até 9. Então você vai escolher qual desses itens você deseja fazer a análise de proporção, a análise de porcentagem. Por exemplo, eu quero analisar o odd. Quando o odd, qual é a análise que eu vou fazer? Antes de eu falar sobre comparação, vamos pular para o x e para o y. O x é a quantidade de vezes que você quer que aquele evento ocorra.
por exemplo, eu quero que o odd tenha 65 aparições nos últimos Y ticks. Aqui é o abrangente, né? Qual é o recorte de análise? Por exemplo, 100. Então, quando eu tiver 65 ímpares nos últimos 100 ticks, eu vou estar realizando o contrato aqui, por exemplo, de operar odd com duração de 1 tick. Beleza? Bom, para que serve essa comparação? Essa comparação ela é muito mais prática do que o cliente possa imaginar. Porque às vezes o cliente quer, poxa, Lucas, eu quero operar quando o ímpar tiver 65 ou mais. Mas quando eu colocar só 65, poxa, se tiver 69, eu também quero operar. Porque a minha lógica é, se o ímpar tiver muito alto, eu quero operar, por exemplo, para dar par. Só que se eu colocar só 65, e se tiver 70, cara, quer dizer que está mais ainda, né, a favor da minha lógica. Eu quero operar para dar o even nesse caso, né? Então, por isso que eu criei a comparação. Você pode escolher exatamente maior ou igual ou menor ou igual. Então, ó, maior ou igual a 65. O que que isso significa? 65 ou mais, ele vai operar para dar even. A mesma coisa, menor ou igual. Por exemplo, eu quero que quando o ímpar tiver menor ou igual a, sei lá, 5 nos últimos 50, eu quero operar para dar odd. Porque está tão pouquinho que eu quero operar para dar odd. Então, o menor ou igual e o maior ou igual serve para isso. E olha só, você que é cliente antigo, já tem um pouco mais de familiaridade com o Zik, já está pensando nas milhões de possibilidades, né? Por exemplo, eu posso criar aqui um outro padrão, tá? Também em porcentagem, e dizer o seguinte, olha, quando o par tiver maior ou igual a 70 nos últimos 100, eu quero comprar para dar odd. E quando o ímpar tiver maior ou igual a 70 nos últimos 100, eu quero comprar para dar even. Olha só que beleza. Então a gente tem, tanto se o ímpar estiver muito alto, eu compro para dar par, quanto o par estiver muito alto, eu compro para dar even. Olha que beleza. Eu posso salvar essa configuração, eu posso abrir outros mercados com a mesma configuração, ó, tanto que se eu vier aqui e vier em custom, vai estar a mesma configuração, eu só troco o mercado. Olha que beleza. Então, isso aqui que demorava horas para você fazer antigamente, dava um trabalho infindável, agora com poucos cliques você consegue fazer. Tá legal? Então, porcentagem é sobre isso, tá? Você também consegue fazer porcentagem de um item como um número. Quando o 5, por exemplo, deixa eu abrir um bot aqui de difere. Vamos lá, difere, aqui, difere. Quando o 5 tiver maior ou igual a 20 aparições nos últimos 100, ou seja, era para o 5 dar 10, né? Porque 5 é 10%, então era para dar 10 aparições. Já deu 20. Quando o 5 tiver 20 aparições ou mais nos últimos 100, eu vou comprar difere 5. Beleza? Pô, Lucas, eu consigo fazer isso com os outros números? Consegue. Tu pode criar algum outro padrão, porcentagem. Vamos agora trabalhar com números 1. 1 tiver maior ou igual a 20, 2100. Você consegue criar quantas linhas de padrões você quiser. Tá legal? Realmente, tem muita coisa interessante aqui. Tá? Bom, já expliquei sobre o padrão universal, que é o padrão que todo tique ele é gatilho. Então, ele não tem um gatilho prévio, como, por exemplo, no padrão aqui você define um gatilho prévio. Em porcentagem, você define uma porcentagem prévia. Em universal, todo tique ele já é contrato para você, caso seja parte ali da sua duração, tá bom? Faltou explicar agora os indicadores. E depois de explicar sobre os indicadores, eu vou explicar sobre esse mais aqui, que também é revolucionário. Bom, indicadores. Não é muito a minha praia, eu não tenho muito conhecimento sobre isso, mas eu sei que muitos clientes operam. Aliás, eu nunca vou esquecer de um cliente que eu tive lá nos primórdios do Zik. Ele era lá de São Paulo, Erivelton, se não me engano o nome dele, que ele operava um bot de RSI. Então aqui, ó, em indicadores, eu criei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tipos de indicadores gráficos que você pode operar diretamente no Zik. E esse cliente do Zik, ele operava, se não me engano,
um bot de RSI na Deriv e usava o Zik para poder fazer o copy trade. Tá legal? Só que dessa vez você não precisa mais operar na Deriv travado, com lag, bug e atrasos e enfim. Você pode criar o seu próprio bot de RSI, ou seja, o indicador gráfico que você quiser, diretamente dentro do Zik. Tá legal? Você vai definir aqui as peculiaridades de cada um deles. Então, esse aqui no caso é período, tem banda de Bollinger, tem médias móveis, enfim, tem tudo. Você vai definir o valor. Então, por exemplo, aqui, se não me engano, o bot dele, se não me engano, tá? Consistiu, acho que era no mercado 10, se não me engano. Aí era um bot de Rising Fall. E aí o bot dele era, quando o RSI, aí tinha um período específico lá, que eu não lembro qual era, ou maior ou igual a 95, ele operava para, acho que eram 10 ticks para dar put. Aí, criei o bot em alguns cliques. Tá legal? Você também consegue fazer o contrário, ó, criar padrão, indicadores, RSI, quando tiver menor ou igual a 5, 10 ticks, comprar call. Então, essa parte aqui de indicadores já está tudo muito bem definido, muito bem esquematizado e perfeitamente implementado dentro do Zik. Você vai escolher o indicador e você vai colocar as configurações. Você não precisa mais da Deriv para poder fazer análise gráficas. Ou seja, a gente substituiu essa bagunça aqui colorida, essa bagunça colorida e extremamente pouco funcional para tudo muito bem organizado, tudo em português, claro. Aqui você vai comprar cada vez que der o seu contrato, você vai comprar sem um gatilho prévio. Aqui você vai colocar qual é o seu gatilho prévio. Aqui você vai colocar a sua porcentagem, tá? Para bots de porcentagem, né? E aqui você vai colocar o seu indicador gráfico, caso faça parte da sua estratégia. Tá? Você consegue criar várias e várias e várias e várias páginas, aliás, várias linhas de análise, de modo que se qualquer uma delas acontecer, você vai estar realizando a entrada. Muito legal, né, galera? Realmente as possibilidades aqui no Custom são surreais. Só que eu também criei é um plus, né? Esse mais, ó, esse mais, ele é diferente do criar o novo padrão. Ao criar o novo padrão, a gente tem um novo padrão, como se fosse uma segunda linha aqui no Zik, tá? Só que o mais, não, o mais ele vai criar uma especificidade maior dentro de um mesmo padrão. Tá? Então eu vou pegar aqui um exemplo de odd even para estar explicando para vocês como que funciona esse mais aqui. Primeiro, eu vou criar um bot, por exemplo, porcentagem, tá? Quando o par tiver maior ou igual a 70 nos últimos 100, eu quero operar para dar odd. Até aí tranquilo. Até aí eu já expliquei. Se eu clicar em mais, perceba que abriu mais uma possibilidadezinha aqui para mim, ó. Então eu posso, por exemplo, ao mesmo tempo. Então entenda esse mais como ao mesmo tempo. Substituo mais por ao mesmo tempo, simultaneamente. Eu posso, por exemplo, colocar aqui em padrão que eu também quero que tenha acabado de sair uma sequência de 5 pares consecutivos. O que isso significa? Esse meu contrato aqui, ele não vai dar entrada somente se eu tiver 70 pares nos últimos 100 ticks. E também não vai dar entrada se eu tiver 5 pares consecutivos. Ele vai dar entrada se 70 pares, maior ou igual, né? 70 pares nos últimos 100 ticks. E, ao mesmo tempo, eu também tiver 5 pares seguidos. Entendeu? Então eu estou trazendo uma especificidade maior para o meu contrato. Se eu apagar isso aqui, beleza. Entrada 70 ou mais. Se eu incluir isso aqui, eu estou falando, olha, tem que ser isso e isso ao mesmo tempo para que eu possa realizar a minha entrada. Então eu vou só fazer alguns exemplos aqui, tá? A gente pode falar, olha, eu quero que o par esteja muito forte. E eu posso falar, por exemplo, que um número ímpar, o 5, vai, o número ímpar tenha que ter menor ou igual a 0 nos últimos 100. Eu vou operar para dar odd. Veja bem, eu estou falando, olha, o par está muito forte. O par está muito forte, tem 70 pares, ou seja, uma hora vai ter que dar o ímpar. E tem um carinha no ímpar, que é o 5, que está muito fraco. Ou seja, são dois padrões ao mesmo tempo. Se o par estiver muito forte, ao mesmo tempo que o 5 estiver zerado,
ele vai operar para dar ímpar. Maravilhoso, né? Então, esse é o segundo momento uau aí do vídeo, dessa nossa videoaula. Clientes da versão antiga, né, que faziam já chover com o Zik, devem estar realmente muito felizes, né? Porque isso realmente entrega muita possibilidade. Vamos, né, fazer mais alguns exemplos aqui. Indicadores. Não é muito a minha praia, repito, mas a gente pode, por exemplo, ó, a gente tem aqui um RSI maior ou igual a 95%. Eu vou comprar para dar put, né? Deixa eu botar call e put aqui. Pronto. Vou comprar para dar put. Só que ao mesmo tempo, eu quero que a porcentagem de call esteja maior ou igual a 70. Ou seja, tá dando call pra caramba, tá dando tique pra cima pra caramba, ao mesmo tempo que o meu RSI tá lá em cima, ou seja, são duas coisas convergindo para uma hora o put vir, né? Put tá aqui. Beleza? Então esse mais, ele traz essa especificidade dentro do mesmo padrão. E eu posso colocar mais coisas. Então, por exemplo, eu posso criar esse indicador, posso colocar também um banda de Bollinger aqui, aí você tem que configurar corretamente. Você pode colocar ao mesmo tempo um terceiro, tudo isso funcionando ao mesmo tempo, convergindo ao mesmo tempo. Se acontecer, você compra, tá? Só uma explicação, é meio lógico, meio claro. Mas, se você colocar muita especificidade, a tendência é de você ter menos entradas, né? Mas o Zik agora te dá essa possibilidade de maneira muito estética, muito didática, muito intuitiva e muito prática. Tá legal? Bom, então aqui eu acho que eu já expliquei tudo. O Hunter, todo mundo já conhece. O Hunter faz com que o Zik compre o mesmo contrato até achar a vitória. Então, se eu não ativar o Hunter, ele vai esperar isso aqui acontecer para comprar. E se eu vencer, ele espera de novo. Se eu perder, ele espera de novo. Se eu ativar o Hunter, não. Se vencer, ele espera. Se perder, ele vai repetir o contrato rápido, sem esperar o padrão de novo até achar a vitória. Então, por exemplo, às vezes o seu gráfico está lá em cima, ele atingiu o gatilho, fez a compra, mas mesmo assim perdeu. Então ele já aproveita ali o momento e vai ficar comprando até achar a vitória. Para isso que serve o Hunter. Beleza? Bom, agora deixa eu olhar aqui na minha colinha. A gente tem gráficos, tá? Vou falar rapidamente sobre os gráficos, tá? Antigamente no Zik a gente tinha um gráfico meio genérico aqui, né? Era um gráfico de ticks meio genérico que não auxiliava o cliente em absolutamente nada. Agora não. Agora o novo gráfico do Zik, ele é um gráfico muito mais inteirado com a sua estratégia, tá? Eu não vou dizer 100%, porque em alguns cenários o gráfico fica meio genérico, vocês vão entender ali o caso. Mas na grande maioria das vezes o gráfico ele vem como um auxílio visual para a sua estratégia. Faz diferença na sua lógica, na sua estratégia? Não. Mas dá uma moral visual assim absurda, gigantesca, e eu vou estar só mostrando alguns exemplos, tá? Então, ó, se eu configurar, deixa eu apagar esse padrão aqui. Deixa eu fazer um bot aqui de odd even. Então, se der um ímpar e um par, eu vou comprar para dar ímpar. Olha que legal. Automaticamente, deixa eu entrar aqui, né? Eu tava fora. Deixa eu colocar conta demo e on. Bom, automaticamente, o nosso padrão de ticks aqui agora é odd e even, tá? Ou seja, ele mostra aqui pra gente agora, galera, em vez de mostrar ticks, ele mostra justamente aquilo que eu preciso. Nesse caso aqui, eu preciso saber odd e even. Então, ele já vai mostrar em formato de odd e even. Ele não vai mais mostrar no formato ticks, aquele formato, né, de gráfico de ticks, tá legal? E esse amarelinho aqui é justamente o meu código. Então é só mais um auxílio visual mostrando, ó, toda vez que deu amarelo, foi o seu padrão acontecendo. De vez em quando tem alguns bugs nessas cores, mas enfim, é só um pequeno detalhe, tá? A mesma coisa ocorre, por exemplo, ó, deixa eu limpar aqui a tela. A mesma coisa ocorre, por exemplo, se eu criar um bot de porcentagem. Olha só que legal. Se eu criar um bot de porcentagem, deixa eu colocar aqui nos últimos 20, eu quero 15 pares, tá? Só um exemplo. Se eu criar um bot de porcentagem, ele me mostra aqui em cima exatamente qual é a minha porcentagem, né? Qual é a minha proporção atual de par e ímpar. E também já me fala o alvo. Ó. O meu alvo são 15 ou mais pares, né? Que foi isso que eu configurei aqui, ó. Tá vendo? Então, olha que legal. Então aqui a gente já tem o gráfico servindo como um suporte visual da nossa estratégia.
Antigamente era aquele gráfico de ticks, né? Agora não. Agora a gente tem um gráfico visual. O mesmo ocorre, por exemplo, se eu criar um bot de números, ó. Então, quando o número 5 tiver. Pode ser isso aqui mesmo, tá? Eu quero. Deixa eu só que legal. Agora, ele vem em formato de números, tá? Então, o gráfico ele vem como um suporte visual, e é muito interessante, é muito interessante. Você consegue visualizar se a sua estratégia está ou não funcionando corretamente. Muito legal, né? Antigamente a gente, né, dava play ali, login, e a gente não sabia se estava rodando de fato, agora não. Agora tá tudo muito mais claro. Tá legal? Bom, voltando aqui para minha colinha, né? Já foi muita coisa, já passamos da metade da nossa explicação, com certeza, para o alívio de alguns e para a tristeza de outros. Mas vamos lá, ainda tem bastante coisa legal aqui, bastante coisa legal, tá? Copy Trade. Copy Trade, eu já falei sobre custom. Deixa eu falar sobre setup rapidinho, depois eu falo sobre copy trade. Deixa eu ver aqui na minha colinha. O setup vem antes. Deixa eu limpar a tela aqui. Setup. Agora é o terceiro, eu acho, momento uau aqui. É o momento que os antigos clientes vão ficar realmente muito felizes, né? Antigamente, o cliente tentava salvar a sua própria estratégia dentro do Zik e, tcharam, ele não conseguia, né? O Zik, ele não era muito bom em salvar suas próprias estratégias e muitas das vezes o cliente não tinha uma VPS, ele ia lá no seu ambiente de trabalho, abria o Zik, deixava o Zik rodando na hora de ir embora e tinha que desligar o Zik e no dia seguinte configurar tudo de novo, né? Bom, seus problemas acabaram. Agora a gente consegue, com muita maestria, com muita facilidade, né, criar seu próprio setup e salvar o seu setup dentro do Zinc. Então eu vou sair de custom, no qual eu já expliquei basicamente tudo, e vou para setup. Depois a gente fala sobre copy trade, tá bom? Bom, em setup, nós ao clicarmos, a gente vai ser redirecionado para essa telinha onde nós temos duas abas, tá? A aba Setups Base são setups que eu, Lucas Martins, criei e vou estar deixando disponibilizado aqui para os clientes, tá bom? Criei aqui 8 setups, tá bom? Que estarão disponibilizados para os clientes. Esses setups, eles servem para aquele cliente que não tem a sua própria estratégia, não tem tempo, não tem disponibilidade, ou não tem tanta familiaridade assim para criar a sua própria estratégia, ele possa usar algum setup base aqui. Só que é óbvio que eu estou passando isso aqui como dica, tá, galera? A minha responsabilidade é com o Zik de modo geral. Aqui são bots, são customs que eu criei e já salvei para o cliente poder usar, caso ele não queira ou não possa, enfim, criar sua própria estratégia. Não tenho responsabilidade com o resultado dessas estratégias aqui, não. Posso falar que são boas estratégias e validadas. A gente vai falar sobre validação de estratégia no futuro, que vai ser talvez o último momento uau aqui. Mas são boas estratégias sim, tá? Se eu coloquei é porque testei durante um bom tempo e achei realmente interessante, tá legal? Mas é apenas uma dica do usuário Lucas, não do desenvolvedor Lucas, tá? Isso aqui são dicas. Mas não é sobre isso que eu quero falar. De qualquer maneira, como que funciona? Você vai escolher, vamos supor que eu quero escolher aqui a Wave, tá? Que é o nome da estratégia. Você vai escolher, ele vai falar o nome, os mercados que essa estratégia trabalha, qual é o sistema de defesa e qual é a gestão que veio ou não integrado, isso a gente explica depois também. Se eu clicar em carregar, a gente vai colocar yes, yes e pronto. Já está rodando aqui. Porque essa estratégia eu coloquei para 5 mercados. Então, ó, ele já abre as 5 abas aí. Nós não precisamos de 5 instâncias do Zik abertas. Tá legal? Então é assim que funciona o setup base, os setups que eu criei. Só que o que eu vou fazer aqui? Eu vou fechar essas páginas, tá? Eu vou criar a minha própria estratégia agora. Então eu vou lá em Custom. Eu vou criar, deixa eu criar um padrão parecido com aquele padrão que a gente tinha criado, né? Que era diven maior ou igual a 70 nos últimos 100. E ao mesmo tempo, eu vou criar também aqui, ó, aqui embaixo, eu também quero que tem uma sequência de par muito forte. Pronto, salvei. Lucas, salvei a minha estratégia, tá? Vocês perceberam que o gráfico ficou dividido, né? Quando você cria setup de duas lógicas dentro do mesmo padrão, eu fiz com que você tivesse
um apoio visual duplo. Então aqui a gente está vendo a questão da porcentagem e aqui a gente está vendo a questão do padrão. Muito legal, né? Realmente é para ajudar o cliente assim em todos os detalhes, tá? Aqui tá 0/100 porque não completou-se 100 ticks ainda, tá? Se eu colocar um valor menor aqui, ó, por exemplo, sei lá, 10 nos últimos 20, pronto, aí aqui já vai ter atualizado direitinho, beleza? Mas não é sobre isso que a gente está falando, a gente está falando agora sobre setup. Então, ao clicar em setup, veja bem, já tem a minha estratégia feita, salva, perfeito. Eu venho em setup. Aqui são os bases, os que eu fiz. Você vem em local. Aqui serão salvos e administrados os seus setups locais. Você vem aqui em salvar atual. Ó, salvar atual. Ao clicar em salvar atual, você vai ter que dar um nome para o seu setup. Vamos colocar, por exemplo, o nome de Cruzeiro, né? Nosso querido Cruzeiro aí. Ok. Agora, o sistema vai perguntar se eu desejo colocar integradamente o nosso sistema de defesa. Que eu não falei sobre isso ainda, mas basicamente é o seguinte: Lucas, criei aqui a minha estratégia e eu uso tal barreira. Você coloca a sua barreira aqui e coloca sim aqui. Amanhã, quando você for carregar o seu setup, a sua barreira já vai estar posta para você. Muito legal, né? Mas nesse caso eu vou colocar que não, porque é só um exemplo. A mesma pergunta é feita em relação à parte financeira da coisa. Poxa, Lucas, eu criei uma estratégia que eu utilizo um Soros Gale específico, é um fator específico, é uma meta específica. Nós já iremos falar sobre gestão, é mais para o final do vídeo, tá bom? E eu quero amanhã, quando eu for carregar novamente essa minha estratégia, eu quero já salvar aquelas configurações financeiras que eu coloquei. Então você vem aqui e coloca yes. Tá? Nesse caso é não também, porque é só um exemplo. Tá bom? Então perceba que defesa e gestão tá não integrados porque eu decidi não integrar. Mas você aí que vai criar a sua estratégia com todas as suas peculiaridades, salve tudo para que quando você for carregar a sua estratégia, elas já venham juntas para você, tá? Então, ó, escolhi aqui o Cruzeiro, tá? Vou clicar em carregar e pronto, o Cruzeiro está devidamente carregado. Lucas, e se eu criar mais mercado? Então, por exemplo, eu vou adicionar mercado, quero copiar as mesmas configurações da página atual e esse mercado vai trabalhar no R50. Vou trocar aqui para R50 para ficar bem visível para vocês. Lucas, se eu vier em setup e salvar atual como Cruzeiro 2, certamente o Cruzeiro vai trabalhar nos dois mercados? Sim. Então aqui, ó. Perceba que o Cruzeiro normal tinha salvado somente um mercado, só que o Cruzeiro 2 em dois mercados. Bom, então o que isso significa? Que você pode criar agora os seus setups, pode criar quantos setups você quiser, pode excluir, pode editar, cada setup pode trabalhar em quantidades diferentes de mercados, que é até o exemplo aqui do base, ó, o base, cada setup que eu criei trabalha em um mercado diferente, tá legal? Só um segundo. Ou seja, tudo isso aqui que nunca funcionou durante anos, está perfeitamente bem instalada dentro do Zik. E ainda mais, você pode já salvar junto as suas configurações de sistema de defesa, você pode salvar junto as suas configurações de gestão de banca. Muito, 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 muito prático, pensando nas minúcias dos usuários do Zik, porque eu me encontro nessa situação também. Então eu pegava ali coisas que eu queria, bom, agora a gente consegue trabalhar em cima disso. Beleza, pessoal? Bom, continuando, vamos falar sobre copy trade. Já falamos sobre custom, já falamos sobre setup. Vamos falar sobre copy trade. Galera, copy trade eu vou passar rapidinho. Eu até pensei em dar exemplos, só que o vídeo vai ficar muito longo e tem coisas mais importantes que eu preciso falar. O copy trade basicamente é a segunda forma do coração do Zik. A primeira é o custom, onde você cria suas próprias estratégias. E a segunda é através do copy trade. Galera, só lembrando que não está fazendo operações porque está em off, tá? Então eu sempre deixo em off. E é por isso que não está fazendo operações. Ao botar em on, apareceu o padrão, ele vai entrar. Bom, então eu prefiro dar exemplos de sistema de defesa, que tem sim grandes novidades, do que copy trade. Basicamente, o copy trade você vai colocar aqui o token da conta que você quer fazer a leitura. Antigamente isso ficava aqui em cima no Zik, era bem confuso. O cliente não sabia se colocava token aqui, se colocava token aqui, se estava lendo o copy trade de fato ou não. Bom, tudo isso acabou. Agora
A ideia do Zik é pensar no cliente, no operacional dele, tá? E agora a gente consegue colocar aqui o nosso token da conta que a gente quer ler. Então, por exemplo, eu venho aqui e vou colocar aqui o token da conta que eu quero ler. Vou colocar em carregar, ele vai carregar e pronto. Copy trade lendo a conta tal. Lucas, eu consigo ler o modelo novo de conta, aquele pet? Consegue, tá? Eu também já configurei para isso. Deixa eu pegar aqui um token pet. Vou colocar aqui, carregar. E ao carregar, eu preciso escolher, assim como no login, qual é a conta que eu preciso ler daquele token. Então, coloquei, tá lendo a conta tal. Muito legal, né? E aí, o copy trade é aquilo. Ele substitui, entre aspas, o custom. Então, as informações do bot não vêm mais do custom, e sim do copy trade, tá? Nós temos duas formas de operar o copy trade. A primeira forma é o somente leitura, tá? Então, nesse modo somente leitura, ele somente vai ler as operações e aplicar o sistema de defesa e a gestão, que nós já iremos falar sobre isso, mas ele vai só ler. O Zik não vai fazer nada além de ler, aplicar defesa, aplicar gestão. E nós temos o leitura mais Hunter. Aí ele vai ler. Em caso de derrota, ele vai operar por conta própria. Então, naquele exemplo do cliente lá de São Paulo que eu tinha, ele tinha um bot de RSI, e quando ele perdia no bot, o Zik, por conta própria, fazia as operações até a vitória. Então, é basicamente a mesma coisa que no Leitura mais Hunter, exatamente isso que ele faz. Então, ao operar e perder, quem vai fazer as operações, obviamente, respeitando o mesmo contrato e o mesmo time frame, será o Zik. Em somente leitura, aí não. Aí ele copia tudo mesmo, ele espera cada entrada corretinha ali. Tá? Então, basicamente, copy trade é isso. Então, já falei sobre custom, tá? Essa maravilha aqui de muitas possibilidades. Setup, tanto setup base, que foram os que eu criei como dica, ou os setups dos próprios clientes, tá? Que serão salvos aqui. Para salvar, é só clicar em salvar atual. E o copy trade é a forma de operação no qual a gente lê operações de outros clientes. Particularmente, eu tenho ressalvas a se fazer em relação ao copy trade. Por quê? O copy trade não depende somente do Zik, tá? Ele depende de ping, internet, qualidade do PC, o quão bom veio o sinal, se o sinal foi um sinal claro, se não foi. Então, assim, são coisas que não dependem nem do cliente, nem do Zik, né? Então, quer dizer que o copy trade não deve ser usado? Não, de maneira nenhuma. Copy trade ele deve ser usado e está aí para ser usado. Eu fiz diversos testes com copy trade e funcionou perfeitamente. Só que a minha sugestão, e os clientes mais antigos sabem disso, se você conseguir criar a sua própria estratégia dentro do Zik é melhor, porque você não depende dessa conexão o tempo inteiro. Tá legal? Mas eu sei que existem clientes que criam, desenvolvem estratégias muito boas, e aí eles vendem as suas estratégias através do token de copy trade e tá tudo bem, não tem erro nenhum nisso, tá? Clientes operaram assim durante anos. Só que a minha sugestão é, uma vez que você consegue criar dentro do custom, você fica livre desses intempéries que pode acontecer aí em relação ao copy trade, tá bom? É raro, mas pode acontecer. Bom, copy trade, custom, setups explicados. Voltando aqui para minha colinha, vou falar rapidamente sobre sistema de defesa, tá? Os sistemas de defesa, eles são parecidos com o da versão antiga, só que tem algumas novidades muito interessantes. Vamos lá. Deixa eu criar um bot aqui de odd even. Deixa eu retirar aqui esse padrão de baixo, deixar só o padrão de cima bem fácil, para que ele dê bastante entradas e a gente consiga observar o sistema de defesa em andamento, tá? Então a gente tem a barreira, tá? A barreira todo mundo já conhece, a gente vai esperar uma quantidade de LOIs em conta virtual, né? Em sistema slave ali, antes de fato darmos entrada na conta master. Nem preciso dar exemplo, porque todo mundo já conhece o loja virtual do Zik, né? Só que a gente tem duas novas modalidades dentro do loja virtual, tá? A primeira é o resetar. Ao clicar em resetar, a sua barreira terá o seguinte comportamento. Você vai respeitar a barreira, 1, 2, 3 dóis seguidos. Tá? Deixa eu abrir o Paint, porque eu acho que com o Paint a gente vai conseguir, bem a moda antiga mesmo, né? Eu explicava as coisas via Paint. Porque aqui vai ser mais fácil de explicar do que aqui a gente vai precisar de entradas e vai demorar mais, né? Então, barreira normal, tá?
Lois. Vamos lá, vamos pensar em barreira igual a 5, tá? Lois. Aí aqui, vamos botar uma linha. Aqui ele vai entrar na conta master, tá? Aqui embaixo é master. E aqui em cima é slave, tá? Vou botar aqui, ó, slave. E aqui master. Bem modo antigo, tá? Então na master, você... Onde que é aquela bolinha aqui? Tá tudo bem. 1, 2 e venceu. Beleza? Então você perdeu na master 2 lois seguidos. Ao clicar em resetar, que é esse carinha aqui, deixa eu aumentar aqui. Ao clicar em resetar, vamos supor que eu coloque reset em 3, tá? Ele vai aceitar até 3 lois na master. 1, 2, 3. Nesse terceiro lois aqui, ele vai voltar para o slave. Ok, a gente apaga, né? Ele vai voltar a esperar 5, que é a barreira que eu coloquei, no slave. Beleza? Ele vai esperar 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele volta para master. Então qual é a diferença? A diferença é que se eu não clicar em resetar e eu tiver uma sequência de 10 lois seguidos, 5 na barreira, 5 na master, eu tomei 5 lois na master. Claro, se eu clicar em resetar e eu colocar 5 aqui e, por exemplo, 2 aqui, eu só tomei na master 2. Porque eu vou esperar encher a barreira de novo antes de voltar para master. Então pensem o resetar como? Eu preciso encher a barreira, opero na master. Se eu conseguir a vitória aqui, beleza. Mas se eu não conseguir, ele não vai operar, porque às vezes você pega ali uma sequência de 20, 30 lois seguidos. Com o resetar, isso é muito minimizado. E você vai operar só 2. Espere encher a barreira, mais 2. Espere encher a barreira, mais 2. Entendeu? Então, o resetar é assim que funciona. Vamos falar do Smart, tá? O Smart é uma barreira inteligente. E essa eu vou dar exemplo, tá? Mas eu vou dar exemplo dela num bot de match de fere, tá? Para a gente poder criar um bot de match, porque o match é um contrato que você vence com 10% de chance só. Consequentemente, a chance de derrota é muito alta. Então, eu vou criar esse exemplo aqui em match para que a gente possa ver o Smart funcionando. Eu vou explicar então o Smart e vou dar play para que vocês possam visualizar o Smart funcionando, tá? Eu vou criar um match 5, eu quero que dê 5, tá? E vou ativar o Hunter. Tá? Deixa eu colocar o padrão, o número 5, por exemplo, que aí aqui vai ficar padrão de números, né? Vai ficar mais fácil. Então vamos lá. Basicamente eu quero o quê? Que quando der 5, eu quero operar para dar 5 de novo. Só que eu ativei o Hunter. Ou seja, perdi a primeira, eu vou operar até achar a vitória. Tá? Se eu não ativar o Hunter, aí não. Deu 5, opera 5. Perdeu? Espera de novo. Deu 5, opera 5. Normal. Se eu ativar Hunter, não. Deu 5, operou 5, perdeu? Compra até achar a vitória. Isso já foi explicado. Só que eu estou criando essa configuração aqui propositalmente para que a gente possa aprender sobre o Smart. Tá? No Smart, já vou explicar agora. A gente vai definir uma barreira. E eu vou definir, por exemplo, uma barreira de 10. Legal? Uma vez a barreira de 10 definida, quando ele atingir essa barreira, ele vai começar a dar entrada na master, correto? Correto. Quando ele vencer a operação, concorda que a gente vai ter um total de lois novo? Qual seria esse total de lois novo? A minha barreira, mais uma certa quantidade na master. Vamos supor que na master eu perca mais 8 vezes. Então o meu total de lois foram 18, correto? 10 que eu esperei, 8 que eu operei, com a minha conta e risco. Tá? Quando a gente ativa o Smart, ao vencer e voltar a esperar o Slave, a minha barreira já é automaticamente redefinida para o maior valor do loss que a gente teve, no caso 18. Então essa barreira Smart ela vai estar sempre atualizando, sempre deixando você o máximo seguro em relação àquilo que aconteceu no gráfico. Beleza? Bom, explicação feita. Antes de dar on, eu vou botar aqui um martingale de um dígito médio, acho que é 1.15 mais ou menos, sem mini meta, só para que a gente consiga visualizar. Ó, quando eu clicar em on, a partir de agora, quando der 5 no gráfico, ele vai começar a operar. Ó, deu 5, ele vai operar
para dar 5 de novo. Só que, repito, como a gente ativou o Hunter, ele está operando direto, porque o Hunter está ativado. E eu fiz isso propositalmente para que a gente consiga visualizar a nossa entrada sendo feita, tá? Aliás, o nosso smart sendo aplicado, tá? Então, 9, 10. Beleza, agora ele vai operar direto, normal, direto, até achar o 5. Perceba, galera, que o nosso loss é 10 do total, né? 10 mais a quantidade aqui. Por enquanto foram 6 entradas. E ele vai operando para dar 5. Quando a gente tiver uma vitória aqui, ele vai pegar esse valor total e vai redefinir o seu 10 para esse novo valor. Obviamente, como aqui é um exemplo bem forçado, eu botei uma barreira de 10 para um bot de dígito match, que é uma loucura. Mas tá aí. Nossa barreira agora é de 24. Por que 24? Deixa eu dar um off aqui. Por que 24? Porque foram 10 LOIs que a gente esperou, mais 14 LOIs aqui. Então o Smart aprendeu que o LOIs agora a ser protegido não são mais 10, e sim 24. Muito legal, né, galera? Realmente é uma barreira inteligente, né? Então a gente pode utilizar, deixa eu limpar aqui a tela para ficar um pouco mais claro. Então a gente pode usar a barreira normal. Barreira normal, atingiu, entra na master até achar a vitória. Podemos utilizar a barreira com o resetar, tá? Que vai operar durante X vezes, depois espera, opera X vezes, espera, opera X vezes, espera. E esse X é você quem define. Ou podemos operar via Smart. Para quem que o Smart seria interessante? O cliente vai deixar ali o bot rodando durante vários e vários dias e não tem muita certeza de qual é o máximo que aquele bot pode chegar. Ele coloca o Smart, coloca uma barreira boa para que ele não tenha loss logo nas primeiras operações. Então, colocou a barreira em 15, chegou a 20, opa, automaticamente o Zik já atualiza para 20, para que ele fique sempre o máximo seguro, de acordo com o que a operação dele viu depois dele começar a operar. Beleza? Muito legal, né, galera? Realmente muito legal. Estamos finalmente chegando aqui nos finalmente. Finalmente chegando nos finalmente é engraçado. Estamos finalmente terminando aqui a explicação, mas ainda tem muita coisa boa, hein? Ainda tem alguns momentos uau aí, tá? Soros Slave, não vou explicar, não vou entrar em detalhe. Eu tenho mais de 2 horas de vídeo explicando sobre Soros Slave, tá? O Soros Slave é um sistema de defesa que combina muito bem com o Soros Gale, que está aqui, que eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Só um adendo muito importante. O Soros Slave, ele faz sentido com o Soros Gale, só que ele não é exclusivo do Soros Gale, tá? Então, para quem domina o Soros Slave, eu recomendo que se você quer aprender mais sobre matemática aplicada aqui no Zik, é um banquete, é maravilhoso, tá? Eu não posso dizer que eu vou patentear isso, mas eu nunca vi ninguém usando isso, esse padrão matemático. Eu tenho muito orgulho de ter criado ele, ou eu acho que eu criei, né? Alguém mais inteligente do que eu certamente já pensou nisso antes, mas eu nunca vi ninguém usando e realmente fiquei muito feliz quando eu consegui é, trazer ele para o Zik de maneira tão clara, né? Criar o sistema e integrá-lo ao Zik de maneira tão eficiente, tá? Então o Soros de Lave é uma outra alternativa de barreira, tá? É uma barreira que a gente perde de um lado, mas ganha de outro. Basicamente, quem está perdido, vamos supor que a sua banca aguente 10 loss seguidos, tá? Você tem que ganhar uma vez em no máximo 10. Se seu bot tiver 11 loss seguidos, você quebra, tá? O que o Soros Slave faz? A sua banca, agora, em vez de aguentar 10, a mesma banca aguenta 25. Você fala, pô, não é possível. Pois é. O Soros Slave faz isso. É claro, você ganha de um lado, perde do outro. A sua missão passa a ser mais difícil, né? Você vence, você precisa agora de 2, 3 vitórias seguidas, ao invés de apenas uma. Só que a sua banca, ela também aumenta exponencialmente. Então a mesma banca pode deixar de aguentar 10 para aguentar 70, né? E isso só com matemática aplicada dentro do Zik. Então o Soros Slave é um banquete, é realmente uma experiência matemática muito legal, claro, para quem gosta. E tá aí, perfeitamente ajustado, só que o Soros Slave, conforme eu estava dizendo, ele não obriga que o cliente utilize junto com o Soros Gale. Eles juntos são perfeitos, né? Fazem sentido um com o outro, digamos assim. Mas eles podem ser utilizados individualmente, ou seja, você pode utilizar Soros Gale e barreira, ou pode utilizar Soros Slave e Martingale. Isso não é um problema. Beleza? Bom, explicado sobre sistema de defesa, vamos falar sobre gestão. Gestão eu vou passar rapidinho, tá?
A gente tem o martingale, todo mundo conhece, vai colocar aqui um valor que você vai multiplicar em caso de derrota. Ajustável ao lucro é um dos que eu mais gosto de usar. No ajustável ao lucro, você vai colocar aqui. Ah, galera, deixa eu. Um adendo. Eu preciso explicar aqui. Desculpa, tá? É que eu preciso falar sobre isso antes, que eu esqueci. É um detalhezinho bobo, mas é bom explicar de uma vez. Aqui no custom, deixa eu pegar um custom aqui, tá? Dependendo do tipo de contrato, é porque isso faz sentido com o ajustável ao lucro, tá? Vocês vão entender. Dependendo do tipo de contrato, porque antigamente o ZIC ele era muito limitado em relação à duração, né? A duração era somente ticks. Você não conseguia operar minutos, segundos, horas. O ZIC novo, obviamente, consegue fazer isso, tá? E por que eu estou explicando isso? Porque dependendo do tipo de contrato, por exemplo, touch no touch. O touch no touch não permite operação com menos do que 5 ticks. É o mínimo. Só que aqui o ZIC permite. Ou seja, se você for tentar operar com menos de 5 ticks, você não vai conseguir. Porque é uma limitação da própria derive. Entendeu? Eu estou explicando isso aqui, que eu não expliquei na hora, mas também para explicar que o ajustável ao lucro também se encaixa nesse detalhe. O que isso quer dizer? O que seria ajustável ao lucro? Quem vai definir stake inicial e martingale será o próprio sistema. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui, tá? Deixa eu pegar aqui um bot de odd even, configurar. OE, eu quero comprar para dar E, por exemplo, sem o Hunter ativado, salvar configurações, deixa eu sair e entrar de novo. Conta demo, perfeito. Deixa eu limpar todas as configurações aqui, limpar a tela. Deixa eu tirar a barreira e pronto, acho que está tudo certinho configurado, tá? O que a gente aprende agora, né? Que o ajustável ao lucro, ele vai definir a sua stake e o seu martingale para que você tenha stake incorreta. Ah, beleza. Ajustar a stake inicial aqui, tá? Ele vai, por si só, digamos assim, ajustar a sua stake inicial para que você tenha exatamente o lucro que você está colocando aqui. Então, enquanto em valor aqui de martingale, quem define isso é você, então você está definindo stake inicial e o martingale em caso de derrota. Tá? Quando você seleciona ajustável ao lucro, quem define isso para você é o ZIC. Tá? Então, o ZIC vai definir a sua stake e o seu martingale para que quando você lucre exatamente o valor que você pôs aqui. Tá? Deixa eu ver se esse aqui pega o exemplo que eu troquei durante, né? O que obviamente não é o ideal. Deixa eu esperar dar uma vitória ali. Quando a gente quer que dê vitória rápido, não dá, né? Bom, beleza, aqui ó, perfeito. Perceba que meu lucro foi de exatamente $1, que foi exatamente o valor que eu pus aqui. Deixa eu limpar a tela para ver se eu pego algum outro exemplo aqui. Tá? Então, em ajustável ao lucro, quem define o valor da sua stake inicial é o próprio ZIC. Então aqui, por exemplo, ele está falando que é 1,14 para você lucrar exatamente $1. Pegou? Enquanto em Martingale, quem define isso é você, stake inicial e Martingale, no ajustável ao lucro, o sistema já calcula para você. Tá? E eu fiz aquele paralelo lá com os chiques para explicar que, dependendo do lucro que você coloque aqui, o ZIC vai dar erro. Por exemplo, eu não posso colocar um lucro muito baixo para um bot de match de férias. Porque o lucro mínimo do match, se não me engano, é 2,57, é o mínimo. Porque a stake mínima é 0,35 e, consequentemente, o lucro mínimo vai ser 2,57 para um bot de match. Então, se eu colocar lucro de 1, vai dar erro. Aquela mensagem de erro que deu na tela ali. Tá? Então, eu fiz esse paralelo para explicar isso. Tá? O ZIC te dá a opção de configurar, mas se a derive não permitir, você não vai conseguir fazer, seja o contrato, seja o ajustável ao lucro. Mas basicamente, galera, é isso. O ajustável ao lucro, quem você define o lucro que você deseja ganhar naquela operação, e quem vai calcular a sua stake inicial e o seu martingale vai ser o ZIC, com o intuito de fazer você sempre ganhar aquele valor ali. Se não aquele valor exato, muito próximo, tá? Então, às vezes, por questão de arredondamento,
você vai ganhar, por exemplo, 0,99, 1,01, mas sempre muito próximo de 1. Eu, particularmente, quando quero fazer testes, esse aqui é o melhor, tá? Ou eu não sei exatamente qual é o martingale daquela operação. Isso acabou, tá? Os clientes não terão mais dúvida qual é o martingale da sua operação, graças ao calcular. Já falo sobre isso. Vai ser o nosso, sei lá, 10º momento UAU aí. Mas vamos supor que o cliente não saiba qual é o seu martingale. Ao colocar ajustável ao lucro, automaticamente o próprio sistema já vai calcular para ele o valor correto da stake e, consequentemente, do martingale para que ele ganhe ao vencer exatamente aquele valor ou muito próximo. Tá? E Soros Gale, não preciso falar mais nada. Soros Gale, muito conteúdo aí no canal. Aqui você define a meta. Antigamente era aqui, tá? O Soros Gale, ó. Você tinha que colocar um aqui, né? Aqui, se não me engano. É, e aqui você era algo assim, não, era aqui um aqui você colocava a meta. É horrível, 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 horrível. Agora não, agora você coloca aqui a sua meta, coloca aqui o seu fator e pronto, você já está operando Soros Gale, tá? Lembrando que o Soros Gale pode ser usado, obviamente, com o Soros Slave, mas eles não são obrigados a serem utilizados juntos, não. Tá bom? Bom, calcular multiplicador. Pô, esse aqui o cliente vai querer me dar um abraço, porque realmente é uma mão da roda danada. O cliente não sabe qual martingale usar, não sabe quanto que a banca dele suporta. Nossa, eu tinha muito problema com isso. Lucas, eu tenho uma banca de $1.000, qual stake coloco, qual martingale, meu Deus, eu não sei. Às vezes eu coloco falta de dinheiro, às vezes eu coloco sobra. Acabaram seus problemas, o Zik resolve isso para você. Em calcular multiplicador, a gente abre as três possibilidades aqui, ó. Então a gente tem martingale, martingale, ajustável ao lucro, ajustável ao lucro, Soros Gale, Soros Gale. Legal? Então você vai. Eu vou te ensinar a descobrir aqui corretamente a sua stake, ou martingale, ou fator, enfim, através dessa abazinha aqui. Vou passar rapidamente para que você possa entender, tá? Martingale. Primeiro, você vai definir. Eu coloquei alguns presets aqui, tá? Você vai definir qual é o bot que você pretende usar. Isso aí, quem tem que definir é você, né? Óbvio. Então, por exemplo, aqui está o win rate do bot, um bot de 50%, e eu coloquei alguns exemplos. Over 4, Under 5, Odd Even, Call Put. Ou, por exemplo, um bot de 90% de chance de vitória, que é um difere. Ou um bot de 10% de chance de vitória, que é um match, por exemplo. E aqui tem alguns outros exemplos, tá? Aqui está falando exatamente qual é o martingale que você tem que utilizar. Nesse caso aqui é 1.15. Mas deixa eu pegar aqui o martingale normal de 2.15, tá? Agora é o seguinte, tudo que tiver em laranja na página, então aqui esse, aqui esse e aqui esses três, é o que você pode ajustar. Deixa eu aumentar a tela para ficar mais claro. Então aqui eu posso ajustar o quê? A minha stake inicial, tá? Lucas, tenho $500 de banca. Como sabe? Eu já sei que o meu martingale é 2.15 porque você já colocou para mim que o martingale é de 2.15 para um bot de 50% de chance de vitória. Beleza, mas como que eu vou saber qual stake inicial eu vou usar para aproveitar ao máximo a minha banca? Porque, poxa, eu tenho uma banca de 500. Pô, eu não consigo dar 10 entradas, mais 9 sobra dinheiro. Bom, eu vou estar te explicando aqui agora, tá bom? Vamos lá. Olhem aqui, LOIs acumulado, tá? Vamos imaginar uma banca de $500, tá? LOIs acumulado, a gente tem 296 para 9 entradas e 638 para 10. Ou seja, $500 não consegue 10, mas consegue 9. Só que ainda sobra dinheiro, né? Sobra dinheiro. Você não consegue, pô, tem dinheiro aqui para você poder operar ainda. Então você vai definindo, vai ajustando a sua stake inicial, ó, 45, 0,50, 0,55. Você vai ajustando a sua stake inicial, ó, pronto, aqui, 0,57, vai. Já tem uma margem boa de segurança. 0,57, você sabe que ao aplicar o martingale de 2,15, agora sim, você vai estar mais próximo daquele stop loss que você indicou, de $500. E perceba que o seu lucro por win vai ser maior do que era o lucro com 0,35. Lucas, eu tenho $1.000 de banco, só que aqui vai até 600, não tem problema. Você aumenta aqui, ó, entradas, aumenta aqui as entradas, ó. Aqui aumenta a sua tabela, tá? Aqui, galera, é só uma tabela gráfica, tá? É só visual, ok? Não quer dizer que é essa quantidade de entradas que você vai dar no Zik, não. Aqui é só para você entender quanto que sua banca suporta, tá? Lucão, tenho $1.000. Cara, só que, pô, 600
e 1.300. Ou seja, eu não consigo 11, mas eu quero conseguir 10 e quero ganhar mais com isso. Beleza. A gente vai definindo aqui, ó, até dar um valor próximo de 55, não, 54, 54. 0,54. Com $1.000 você tem 10 chances. Tá? E o valor mínimo para você ter 10 chances são 638. Tá? Então aqui você consegue saber exatamente quantas entradas você vai dar e como você consegue otimizar a sua banca. Tá legal? Ajustável ao lucro é a mesma coisa, só que aqui você vai definir mais uma vez qual é a estratégia que você pretende utilizar. Pô, Lucão, eu vou utilizar agora, cara, um bot. É um over 8. Não, over 7. Over 7, deixa eu achar aqui, over 7. Eu ganho se der 8 e 9. Ou seja, payout grandão, lá em cima. E eu quero ganhar por operação, Lucão, 5 conto. Beleza. Então você colocou aqui qual é a operação que você vai fazer. Escolheu aqui quanto que você quer ganhar por lucro. Aqui ele te fala exatamente qual será a stake utilizada para você ganhar aquele lucro, que é o ajustável ao lucro, entendeu? Então ele já está te falando, ó, você vai fazer uma stake de aproximadamente 1,41, 181, 232, 298. Ele já está informando qual será a stake que o Zik vai utilizar para você. Lembrando, galera, que aqui são arredondamentos, tá? Às vezes na hora o Zik arredonda para mais ou para menos, tá? Mas aqui é uma média extremamente bem aproximada. Às vezes é exatamente isso, mas às vezes é 1,41, 1,42, tá bom? Só explicando aí. Tanto que o lucro, ó, 499, 401, é uma média aproximada, tá bom? Lucas, tem $500, só que aqui vai até 157, não tem problema, a gente vai aumentando aqui, ó, até a gente descobrir quanto que a sua banca aguenta. Então a sua banca aguentaria, para você ganhar $5 por win, ou seja, bem bom, né? Você aguentaria 18 entradas com essa banca e querendo ganhar $5. Pô, Lucas, quero ganhar menos, quero ganhar, sei lá, pô, tá bom. Você vai ver que sua banca vai aguentar muito. Os mesmos 500 agora, ó, aguentam muito mais, ó. Chegando já a 26 e. Deixa eu ver. Aqui, ó. 25 agora, tá? Ou seja, não precisa mais fazer cálculo, baixar Excel, tá tudo mastigado aqui para você. Realmente, muito legal. E no Soros Gale, o Soros Gale é um pouquinho mais difícil, mas galera, quem lembra da planilha antiga do Soros Gale? Cara, eu vou até abrir aqui. Quem lembra disso aqui? Soros Gale. Deixa eu passar aqui pra vocês verem. Quem lembra disso aqui? Nossa, Deus, difícil, né? Bom, tá devidamente mastigado aqui. A ideia é a mesma. Coloca o bot que você pretende operar, ok? Coloca aqui embaixo a sua meta. Então eu quero vencer 3 vezes seguidas, por exemplo. Tá? Então eu coloquei aqui e agora você vai definir as variáveis aqui. Só que aqui você vai ter que definir o fator Soros Gale, tá? Como é que você define isso? Coloca a stake mínima, eu acho que é o ideal aqui, e você vai colocando o seu fator Soros Gale o menor possível. Eu explico isso lá na videoaula, de modo que você ainda fique positivo em todas as operações. Esse é um pouco mais chato do que esses dois aqui, mas para a galera que estava acostumada com gráfico, sem brincadeira, é, nossa Deus, é muito fácil. Aqui é só você ficar definindo aqui, ó. Enquanto tudo estiver verdinho, tá tudo certo. Colocou um valor baixo, mas por exemplo, 1.1. 1.1, opa, em algum momento eu não vou ter lucro. Então eu vou aumentando. 1.15. Opa, em algum momento eu não tenho lucro. 1.18. Agora sim. 1.17. Quanto menos, melhor, tá? Não, tô negativo aqui embaixo. Então, 1.18, pronto. Eu descobri que é 1.18. E eu quero saber quanto que a minha banca de 500 aguenta. Então, eu vou aumentando aqui até descobrir. Então, ó, eu descobri que a minha banca aguenta 33 entradas. Então, para quem não entende nada de Soros Gale, só comparando o Martingale com $500 de banca, você aguenta algo em torno de 9 entradas. Com o Soros Gale, você aguenta com os mesmos 500 de banca algo em torno de 33 entradas. Você sai de 9 para 33 chances. Bizarro, né? Graças à matemática aplicada dentro do Zik. Maravilhoso, né? Só que, claro, né? Em contrapartida, você não vence com apenas uma vitória. Você precisa de 3 vitórias consecutivas, que é a nossa meta aqui, tá? Pra galera que tá acostumada, é aqui em meta que você vai definir a sua meta, que você vai definir quantas vitórias consecutivas você precisa ter.
Mas ó, isso aqui comparado ao Excel, eu mesmo nunca mais abro aquele Excel na minha vida. Bom, agora é o nosso último momento uau, antes da gente encerrar o vídeo, tá? Bom, isso aqui eu fico até animado de passar para os clientes. Você que é cliente novo, mas você que é cliente antigo, cara, você vai ficar muito feliz. Eu criei dentro do Zik uma análise de padrões, tá? Um analisador de padrões. Bom, preciso explicar algumas coisas aqui, mas é bem fácil. Vamos lá. Clicamos, né? Abre essa tela. E a primeira coisa que você vai fazer. Vamos lá, para que serve? Para que serve o analisador de padrões? Uma das perguntas que eu mais recebi ao longo desses 6, 7 anos de Zik é: Lucas, por quanto tempo eu preciso rodar a minha estratégia para que ela se valide? E a resposta é: quanto mais melhor. A gente sabe que saber do passado não quer dizer que no futuro vai ser assim para sempre. Então, assim, eu sei que um determinado bot teve um máximo de loss histórico 20, não quer dizer que a Deriv vai continuar mandando no máximo 20 pelo resto da vida. Não, não quer dizer. Mas que nos dá uma baita base e uma baita segurança para que a gente trabalhe em cima desse 20, isso dá. O nome disso é backtest, e qualquer tipo de análise gráfica do mundo tenta se basear no backtest como uma forma de validador. Então, por exemplo, pensa você, cliente, que quer criar a sua estratégia, mas está achando que a sua barreira está muito baixa. Você, caramba, qual será que foi o máximo que esse bot já deu nos últimos um mês? Porque, poxa, eu não tenho tempo para operar um mês, ou eu queria ter voltado um mês atrás para sair operando e saber. Mas eu não tenho esse tempo, eu não tenho como voltar. Como é que eu vou fazer para descobrir qual seria o comportamento do meu bot, por exemplo, nos últimos 30 dias, nos últimos 60, nos últimos 90 dias? Pois é, meu amigo, eu entreguei isso. Através do análise de padrões. Tudo, assim como o Zik de modo geral, extremamente mastigado, lúdico, interativo, tudo muito claro, tá? Realmente, tudo muito claro para o cliente. Primeiro, você vai escolher o seu mercado. Então vamos supor que eu queira o mercado 10. 100, ó, 100. Agora você vai escolher um range de data que você vai baixar o histórico daquele mercado. Uma dica, aliás, uma dica não, né? Uma explicação. Quanto maior for o range, mais demorado vai ser. Quanto menor for o range, mais rápido vai ser. E eu explico isso aqui em cima. Tá bom? Então vamos lá. Eu quero baixar, por exemplo, do dia 2, ontem. Não, vamos colocar dia 1 até o dia 2. Quero baixar dia anteontem e ontem. Tá? Dia 1 inteiro, dia 2 inteiro. Agora eu venho aqui, ó, em carregar banco de dados. O nosso sistema vai baixar todos os tiques do dia 1º de junho, todos os tiques do dia 2 de junho. Lucas, eu posso fazer isso nos últimos um ano? Pode, mas vai demorar muito. Então a dica que eu dou é fazer isso por parte. Baixa 30 dias, baixa 30 dias, baixa 30 dias e assim por diante, tá? Análise concluída. Acabou de baixar. Tu falou, pô, Lucas, você falou que demora nada. Porque foram 2 dias, tá? Se você botar baixar 6 meses, vai demorar horas, tá? Baixou os dados. Se você quiser ver esses dados, tem um botãozinho aqui, ó. Ver ticks. Aqui você consegue ver todos esses ticks, ó. Desde o primeiro tique, último dígito, se foi par, se foi ímpar, tudo mastigadinho para o cliente. Falo isso com muita felicidade, tá? Porque assim, eu sempre quis criar isso para os clientes, né? Eu sempre quis ajudar, criar ferramentas, dar suporte, atualizar, mas infelizmente eu não pude fazer isso durante muitos anos. E agora que eu tenho essa possibilidade, eu fico com um brilho nos olhos em poder ajudar, em poder criar aquilo que eu gosto, que são ferramentas para os clientes, né? Bom, aqui a gente consegue ver, mas Lucas, eu não quero ver os chiques. Eu quero analisar, eu quero pegar esses chiques e colocar as minhas estratégias e ver qual seria o comportamento delas. E agora você vem no segundo passo, configurar a análise. Clica aqui e, caramba, Lucas, isso é muito parecido com a minha página de criação de custom. Exatamente essa ideia. Você vai replicar aqui a estratégia que lá no custom você pretende operar. Olha que legal. Então, por exemplo, eu quero saber, vamos dar o exemplo básico que está do OI. OI,
depois de um ímpar e um par, eu quero operar para dar ímpar. Aqui, galera, eu separei 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de contratos pré-definidos. Em futuras atualizações, eu coloco call, put, touch, no touch, tá? Mas por enquanto eu coloquei disto, que é mais fácil de analisar. Em atualizações futuras, pô, Lucas, eu quero analisar aqui um RSI assim, assim, assado, operando call 2 horas. No futuro eu tento abraçar mais essa galera, tá? Mas por enquanto, contratos de dígito, odd, even, match, difere, underover. Então, por exemplo, vamos lá, odd. Então, Lucas, a ideia é a seguinte: eu quero saber qual foi o máximo em 2 dias que essa estratégia aqui teria dado de loss. Então, coloquei aqui a minha estratégia, depois de um OE eu quero operar para dar odd, tá? Aqui eu defino se é modo barreira normal ou modo Soros Gale. Modo barreira normal, essa análise de Soros Gale é baseado na meta do Soros Gale, mas é barreira normal, tá? E aqui eu vou definir, aqui em meta de Soros, você só vai definir caso você escolha fazer análise via olhar Soros, mas não é o nosso olhar é barreira normal. E aqui eu vou definir qual seria a barreira que eu iria colocar. Eu estava pensando em colocar 10 de barreira. Então tá aí, tá aqui o meu custom, tá aqui a barreira que eu pretendia colocar e quero colocar barreira normal. Ainda não tem aqui o reset, porque, enfim. E aquele loss ajustável, né, que é o Smart, também não faz sentido aqui. Porque o Smart é justamente para definir a melhor barreira possível. E a gente vai conseguir definir essa melhor barreira possível aqui. Entendeu? Então, ó, analisar padrão e. Padrão, né? E olha só, vamos entender essa tela aqui. Nós tivemos 11 ocorrências. O que seria ocorrência? 11 vezes o nosso bot atingiu 10. Tanto que se eu diminuir aqui de 10 para 9, 26 ocorrências. Se eu aumentar de 9 para 11, 8 ocorrências. Ou seja, quanto maior for a minha barreira, menos entradas eu dou. Então entenda ocorrências como entradas. Tá legal? Outro dado super importante aqui, essa aqui, ó. Maior loss pós-barreira. É isso aqui que você precisa. De todas essas informações, essa aqui é uma das mais valiosas. O sistema está me falando que entre o dia 1º de junho e dia 2 de junho, o maior loss pós-barreira foi de 4. Olha que beleza. Aqui estão algumas outras informações, como por exemplo, qual foi a maior sequência de loss de modo geral, que obviamente é a minha barreira mais o máximo de loss. Tanto que se eu mudar aqui de 10 para 12, o máximo de loss agora são 2, né? Porque tinha sido 14 ao todo, então a minha barreira é de 12, o máximo de loss pós-barreira. Esse loss pós-barreira entende-se como loss que você vai tomar na sua conta master. Então a minha barreira foi de 12, eu teria dado 4 entradas do dia 1º de junho até o dia 2 de junho, e o máximo de loss na master foi 2. E isso aqui embaixo, galera, nada mais é do que eu entregando para você visualmente as ocorrências. Então quando você clica em ver, tá bonitinha para você aqui, para você ver com seus próprios olhos a sua ocorrência. Por exemplo, ó, tudo que for amarelo é o seu gatilho. Então, ó, odd, even, vermelho, que eu perdi. Por que eu perdi? Porque o meu contrato era para dar odd e deu even. Então, vermelho eu perdi. Loss barreira 1. De novo, odd, even e deu even. Loss barreira 2. Odd, even e deu even. Loss barreira 3. Perceba, ó, que sempre que dá odd, even, 4. Odd, even, 5. Até 12. Tá vendo aqui, ó, 12. Quando chegou no 12, é aqui que a gente começaria a operar, porque nesse exemplo aqui, a nossa barreira é 12. Olha aqui, ó. Certo? Então aqui que a gente começaria a operar. Lá no 12, ó. Aqui. Então até aqui seria o Zik trabalhando. Agora é Master. Na Master, primeiro loss aqui, seria o loss 13. Primeiro loss aqui, pós-barreira, primeiro loss. Segundo loss pós-barreira, odd even, deu outro even. E a gente teria vencido aqui. Ou seja, aqui é uma auditoria. Aqui você consegue ver bem claro, né, bem didático, exatamente quais seriam as suas ocorrências. Para o cliente mais cascudo do Zik, isso aqui é surreal. Surreal, galera, surreal. Isso aqui e o custom são surreais, assim. Você consegue analisar tudo. Por exemplo, eu quero analisar, vamos lá, porcentagem.
Vamos pegar alguma estratégia que a gente tinha. Vamos lá, quando o odd tiver exatamente 70 nos últimos 100, eu quero operar para dar even. Vamos descobrir. Aqui vou botar 0 de barreira, porque eu quero saber exatamente isso aqui. 70 para dar 70 nos últimos 100 para dar even. Ou seja, tá com muito ímpar, eu quero ver. Eu quero ver quando que deu par. O que o sistema está falando aqui? Que não teve entrada. Ou seja, em nenhum momento bateu 70 nos últimos 100. Então eu vou diminuir para 65. Analisar. 65 bateu. Bateu 16 vezes 65. Tá legal? E dessas 16 vezes que bateu, nosso máximo de loja foi 5. Ou seja, por que 5? Porque é 0 que eu coloquei. E aqui maior loja. Aqui é só você ver aqui, não. O maior loja, de modo geral, foram 5. Tá? Então se eu vier aqui e ver a ocorrência, ele vai me mostrar exatamente. Ó, aqui, ó. Ele vai me mostrar exatamente onde que a proporção chegou a 65 nos últimos 100 e ele operando até achar a vitória. Legal demais, né? Legal demais. Então, se eu definir, por exemplo, uma barreira aqui de 3, o meu número de ocorrências diminui, só que o meu loss máximo pós-barreira, esse é o grande dado que você precisa saber, também diminuiu. Tá? Então, galera, para quem entende de Derived, de Zik, isso aqui é surreal. Você consegue analisar tudo. Então, eu posso vir aqui, aumentar o meu range de datas, posso colocar um mês, por exemplo, carrego, espero baixar, venho aqui e analiso qualquer padrão. Então, eu posso, por exemplo, descobrir, não sei, qual foi a maior sequência de lojas, aí é universal, né? A maior sequência de odds, por exemplo. Então, qual foi o máximo de odds que deu? Vou pôr 0 aqui, só para poder saber de modo geral qual foi, tá? Então, ele vai analisar 18. Por quê? Porque esse padrão universal, deixa eu pegar aqui quando deu exatamente 18, ó, foi... Vou achar, deixa eu botar uma barreira maior aqui, só para poder achar a entrada com mais facilidade. Bom, tá aqui, ó. Esse foi o exemplo que deu 18. Ou seja, das 3h59h38 às 4h14, nós só tivemos ímpar. Ímpar. Cadê? Não, par, né? Par. E aí, ele venceu aqui. Ou seja, o máximo de pares consecutivos em 2 dias foi 18. Então, assim você consegue saber, por exemplo, em um mês, em 6 meses. Tá bom? E é isso. Galera, a gente consegue também analisar mais de um padrão ao mesmo tempo. A gente consegue analisar aqueles padrões juntos, né? Tudo. Exatamente o custom aqui dentro. Só que lá no custom você opera de verdade e aqui você analisa no passado, tá bom? Bom, esse era o último momento wall. Se você entende de Zik, você tá doido para baixar um histórico mais vasto possível e testar a sua estratégia e validar a sua barreira. Né? O mais importante é você validar a sua barreira. Para quê? Para que você não quebre. Porque a ideia não é você validar a sua barreira com o Zik aberto, operando e quebrando a cara. A ideia é você olhar para o passado e descobrir que uma barreira que você achava que era no 10 é no 14. Opa, 14. Porque, pô, 14 mais as, sei lá, as 10 entradas que eu aguento, 24. Pô, o máximo geral foi 20. Pô, tô seguro e tal. Essa é a ideia. Não é você operar durante meses e eventualmente quebrar. Entendeu? A ideia é você olhar para o passado. Pô, Lucão, quer dizer que se eu olhar para o passado eu não vou quebrar? Não. Mas, poxa, eu saber que nos últimos um ano o máximo de loss foi 20, me dá uma certa segurança de imaginar que 20 é um número, pô, em um ano, cara. É um bom dado. Eu prefiro operar com isso ao meu favor do que operar sem isso ao meu favor. Do que, por exemplo, eu olhar para uma semana atrás e saber que bateu 25. Como é que eu vou me basear em 20 se eu sei que já bateu 25? Só que os clientes não sabiam que bateu em 25. Agora eles sabem, graças à análise de padrões. Falo isso com muita felicidade mesmo. Bom, acho que eu falei um pouco de tudo. Certamente me alonguei mais do que deveria, para tristeza de alguns, mas para felicidade de outros. Bom, aqui embaixo a gente tem o detalhe do Zik 3.0. Ao clicar aqui, a gente tem algumas informações, né? Criado por mim, obviamente, meu telefone, site, e-mail. É para esse e-mail que você vai mandar o seu .hot ou sua CR/VRTC.
aqui no nosso YouTube, onde a gente tem várias aulas do Zik de modo geral. E fiquem tranquilos que eu vou incluir, assim como antigamente, aulas de ferramentas e funções específicas, tá? Então eu dei um apanhado geral, vou mostrar vídeo de Soros Gale sendo usado na prática, Soros Slave, ajustável ao lucro. Vou explicar um pouco mais também sobre os meus setups, né? Ah, por que eu falei que os meus setups eles eram interessantes? Porque eu os validei no meu sistema de análise de padrões, tá? Assim, os validei por um bom tempo, meses, tá? Ah, Lucas, quer dizer então que eu posso vender o Fusquinha azul aqui e botar um setup desse para rodar? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que eu validei, sim, que são estratégias que nos últimos meses teriam dado bom resultado com uma boa barreira. Entendeu? Basicamente isso. Bom, então é isso. Coloquei um pequeno resumo aqui, tá? Só para a gente poder finalizar o vídeo. O que o Zik atual tem de vantagem em relação ao Zik anterior, né? É muita coisa, né? Mas basicamente, o Zik tá todo em português, tá? O que é uma facilidade, ele tá todo interativo, ele tá muito visual, muito claro, muito estético, é infinitamente mais fácil trabalhar com o Zik atual, ele pega na mão e realmente é muito mais tranquilo, mas claro, me coloca à disposição para ajudar. O Zik consegue ler os dois tokens, tokens antigos, tokens novos, tanto para copy trade quanto para login, tá? Ele consegue fazer isso com maestria. Ah, e aqui eu não falei sobre, desculpa galera, pô, desculpa, não falei sobre mini meta e sobre stop loss. Me perdoa, vou falar rapidinho aqui. Meta normal, já sabemos, né? Bateu, parou. Mini meta, ao atingir o valor, o Zik vai fazer um reset, tá? Eu indico mini meta. De modo geral, usem mini meta principalmente para operações 24 horas por dia. Por quê? Quando você atinge a mini meta, lá 0.01, quando você atinge a mini meta, o Zik fecha e liga. Entendeu? E nesse fechar e ligar, pode ficar tranquilo que quando ele ligar, ele vai ligar no modo on, igual ligou aquela hora lá. Ele vai ligar no seu setup, tudo igualzinho, tá? Mas esse desligar e ligar para operações 24 horas por dia é muito bem-vindo, tá? Então, eu recomendo, de modo geral, utilizar Minimeta em VPS, tá? Ah, não, Lucas, eu quero 100 Minimeta porque eu quero ver as minhas operações aqui rodando. Aí, beleza, aí você não bota Minimeta, você bota uma Minimeta maior, tá bom? Stop loss. O seu stop loss pode ser financeiro, tá? Lembrando, o valor colocado aqui não quer dizer que é o valor que você vai perder no máximo. Sempre explico isso. Por quê? Vamos supor que você perdeu 400. Ainda faltam 100. Se você tiver banca, o Zik vai tentar fazer a entrada. Porque o seu stop loss é de 500. Então ele não para com menos que 500. Ah, Lucas, mas se eu perder, em vez de 500, eu vou perder 600. Pois é, mas o stop loss é assim que funciona. Ele só para no primeiro valor depois daquilo. Por isso que definam um valor abaixo do que aquilo que você quer perder para que você, entendeu? Outra forma de stop loss é a sequência de loss. Eu, particularmente, uso essa. Tá? Sequência de loss é o quê? Quando atingir essa sequência de loss aqui, ele para. Então, se eu sei que eu vou dar. Vamos lá, eu sei que a minha banca aguenta no máximo 10 entradas. Eu venho aqui e coloco 10. Porque se ele perder 10 vezes seguidas, ele vai perder 10, parou. Entendeu? Eu prefiro aqui do que aqui. Mas aqui é super válido também, tá, galera? Eu que prefiro assim. Pô, eu sei que a minha banca aguenta 7. Eu venho aqui e coloco 7. Se ele atingir 7 lojas seguidos na Master, ele para. Independentemente do valor. Então aqui eu não tenho surpresas com o valor, digamos assim. Tá? Nem aqui, tá? Mas aqui você certamente não tem. Aqui você vai parar se você atingir. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo muito rápido aqui, cara. Custom. Abrir um custom de match de férias. Tá? Eu vou. Ó, aí pra 5 match hunter. Só pra vocês verem bem rapidão mesmo, tá? Então, sem barreira, sem nada. Pronto, on. Eu vou operar por 5 vezes para dar 5. Pô, aí eu ganhei de primeira. Pô, impressionante. Beleza, ganhei de primeira, mas não era esse o nosso objetivo, tá? A ideia era perder 5 vezes consecutiva, tá? Pô, não é possível. Não é possível. Ganhamos, galera. Amém, amém. Mas a ideia é perder 5 vezes seguidas, tá? 2, 3, 4. Galera, eu juro que se você perder 5 vezes seguidas, o seu Zik vai parar. Tá bom? Deixa eu até botar 2 aqui, vai. 1. Ótimo. Tá vendo? Limite stop loss atingido porque bateu 2 loss seguidos, que eu botei 2 loss aqui. Tá bom? E aqui foi o lucro que a gente tinha lucrado antes, tá? E aí ele fecha pro programa. Para logar eu tenho que entrar de novo. E ciclo? Ciclo é o seguinte.
Prestem atenção, porque ciclo e stop loss e sequência loss são diferentes. Em sequência loss, ele vai parar. Parou, tá? Em ciclo, ele vai fazer um ciclo de entradas. Por exemplo, você tem uma entrada de $1, depois 2, depois 4. Só um exemplo, tá? Eu vou ter que mostrar para vocês, é mais fácil, né? Deixa eu logar aqui, galera. Eu vou ter que mostrar para vocês. Vou pegar o mesmo bot, um bot que você tem pouca chance de vitória. Vou botar ciclo de 4 e vou botar o martingale de 2 para ficar bem estéticozão para vocês, assim, ó. Pronto. Agora sim. Agora sim eu coloco um. O que isso significa? Que ele vai dar 4 entradas fazendo a progressão de stake. 1, 2, 4, 8. Agora ele volta a dar $1, ó. Tá vendo? Eu fiz um ciclo. É o famoso martingale limitado. 1, 2, 4, parou. 1, 2, 4, parou. Entendeu? Nesse caso, não travou a tela porque é um ciclo. Você não vai estar atingindo nenhum tipo de stop loss agressivo, entendeu? 1, 2, 4, parou. É claro que eu coloquei valores surreais, só para que vocês possam visualizar funcionando. Então, vou até fechar aqui, ó. Perceba que foi, ó, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, entendeu? Porque foi um ciclo de 4 entradas, tá? Então, qual é a diferença do ciclo para a sequência? Na sequência, ele para. No ciclo, ele reseta e continua operando normalmente, tá bom? Bom, como eu estava falando, o Zik está em português, muito mais leve, muito mais fluido, muito mais estético, muito mais intuitivo. Ele consegue ler os 2 tokens. A gente também tem de melhorias, tá? Ele consegue abrir vários e vários mercados dentro do mesmo Zik, o que é uma maravilha, tá? É surreal de bom isso. O Zik tem, esse Zik novo, né? Infinitamente muito mais opções de custom. Então você viu ali, né? Que você consegue fazer custom individual, vários custom juntos, várias estratégias que precisam uma e a outra funcionarem ao mesmo tempo. Porcentagem, indicadores, enfim, o custom é um banho em relação ao custom anterior. Você consegue salvar estratégias no seu setup. Então você consegue criar o setup que você quiser e você consegue salvar não só a estratégia, como o sistema de defesa, quanto a sua gestão. Tá? Então você consegue salvar tudo, deixar tudo perfeitamente igual à a última vez que você salvou. Tá? Tem muito mais opção de barreira, tá? A gente tem barreira normal, a barreira que aprende com os próprios erros, que é o Smart, a barreira que você opera um pouco e para, opera um pouco e para, opera um pouco e para, que é o Reset, tá bom? E o Soros Gale também perfeitamente aplicado, maravilhoso, tá? E talvez a grande última mudança, o meu querido analisador de padrões, que você vai ver muito valor nisso aqui. Vai na minha, você conseguir olhar para o passado para conseguir definir as suas barreiras, evita que você perca dinheiro. É basicamente isso. Então, se eu sei que a minha banca aguenta 10 e eu sei que o máximo em 6 meses foram 25, eu não posso utilizar uma barreira menor do que 15. Ah, Lucas, mas pô, deu 25 somente uma vez. Cara, eu particularmente, gosto de olhar para o passado e aprender com ele. Então, se já bateu 25, quer dizer que nunca mais passa de 25? Não, mas quer dizer que já chegou a 25. Então, de 25 pelo menos, eu vou estar protegido. Então, nesse caso, hipotético, barreira de 15. Tá? E aí, barreiras altas, só que você pode abrir vários Zicks para compensar tudo dentro de um mesmo Zick. Galera, esse é o Zick. Qualquer dúvida, estou à disposição. Ele deve estar pronto 100% amanhã ou sexta, tá? Sexta-feira, por sinal, é um dia importante. Então pode ser que eu divulgue o Zik sexta-feira. E é isso. Qualquer dúvida, me coloco à disposição. Compartilha pra galera antiga que parou de usar o Zik. Falou, ó, o Zik voltou, hein? O Zik voltou com tudo. Gratuito. Pode utilizar, pode tirar dúvida. Não vou... Lucas, você tem agora o domínio total, você pode incluir a ferramenta que você quiser. Posso, mas não é bem assim. Tá? Eu não posso deixar o programa pesado. Eu preciso falar de outra coisa aqui rapidinho. Por falar em programa pesado, aqui em cima tem o modo VPS. Tá? Ao clicar em modo VPS, o Zik reduz algumas coisinhas estéticas a fim de deixar o programa mais fluido para operações em VPS 24 horas por dia. Quer dizer que você precisa clicar nisso para poder operar? Não. Mas, pô, você tá lá operando com 5 instâncias do Zik, cada instância com 5 Ziks abertos. Tem 25 gráficos sendo atualizados a cada 1 segundo. Vai te dar uma moral, vai te dar menos gargalo, seu Zik vai conseguir operar com mais fluidez para operações 24 horas por dia, tá? Outra coisa aqui em cima,
ativar reload automático. Esse reload automático é um desligar-ligar que o Zik vai dar. Pô, mas o Zik já dá esse desligar-ligar com a mini meta. Sim, mas às vezes você não bateu a mini meta, tá? E para operações a longo prazo, lembra? Clientes antigos sempre falava, uma vez ao dia, abre a VPS, logout, login. Não precisa mais fazer isso. O Zik já faz o logout login para vocês a cada X horas. Então, por exemplo, 6 horas, 24 horas. Tá? Você define e o Zik já vai fazer para você o logout login. Pode ficar tranquilo que ele já está programado para só fazer o logout login caso ele possa fazer. Por exemplo, eu estou no meio de uma operação e aí, coincidentemente, é a hora dele fazer o reload. Relaxa, ele não vai fazer. Já está perfeitamente configurado para só fazer caso possa ser feito. Galera, é isso. Eu me despeço, mas me coloco à disposição. Compartilhem. Qualquer dúvida, estou à disposição. E em breve o Zik vai estar disponível para todos, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.